Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas. 1, 2, 3, 4. If you'll all gather close around the phonograph and listen carefully, I'll tell you how we're going to have a whole lot of fun. Aqui é Fernando Lima e este é o Desabraçando Árvores, um bate-papo sem firula sobre ecologia e conservação, a vida, o universo e tudo mais. E eu estou aqui direto de Atibaia, São Paulo, e comigo está o nosso Obi-Wan Kenobi, o professor Fabiano Rodrigues de Melo, direto de Viçosa, Minas Gerais. This is Obi-Wan Kenobi. E aí, moçada linda do meu coração, cá estamos nós para mais um episódio cheio de coisa boa. Vamos que vamos! Sensacional! E hoje, de volta aqui, ninguém mais, ninguém menos que Fernanda Abra, direto de São Paulo. Oi, gente, quanto tempo, hein? Prazer estar de volta aí com vocês. Temos aí grandes surpresas pro episódio de hoje, hein? Vamos lá. Boa! E hoje, pessoal, estamos aqui com um episódio diferente, um episódio sensacional e, óbvio, contando com uma das maiores especialistas sobre o assunto no país. Nós vamos falar de ecologia de estradas e atropelamento de fauna. Esse grande buraco negro da fauna. Vamos entender um pouco mais sobre esse fenômeno, esse processo antropológico aí, esse fenômeno do antropoceno com a nossa querida Fernanda Abra. Vamos que vamos, vai ser muito legal. O buraco negro da fauna e a luz para a conservação da fauna. Olha só. Nossa, que poético. Seguimos! Seguimos! Pessoal, lembrando que nós temos lá as nossas redes sociais, então sigam lá, curtam, compartilhem, ajudem a divulgar o movimento, né? Nós temos lá no Facebook o Desabraçando Árvores Podcast, no Instagram o @Desabrace, no Twitter também @Desabrace, e temos também um canal no Telegram, onde nós postamos aí as novidades de vez em quando. Lembrando, pessoal, que este projeto não existiria mais se não fosse aí o apoio de um grupo muito especial de ouvintes que atenderam ao nosso chamado, a nossa campanha de crowdfunding lá no Padrim, no www.padrim.com.br/Desabrace, e no Catarse, www.catarse.me/Desabrace, onde temos lá algumas categorias de ajuda. E se você curte o movimento, se você curte o podcast, considere aí apoiar financeiramente o projeto. Você pode apoiar a partir de R$1 ou fazer doações pontuais lá no PicPay, e aí você garante aqui a continuidade deste projeto. E vamos agradecer então aos nossos novos padrinhos e madrinhas lá na categoria gênero, lembrando que nós temos a categoria espécie, gênero e família, e os nossos novos apoiadores e apoiadoras na categoria gênero são a Angelita Coelho, Lucas Passos, Samuel Ribeiro, a Raquel Moitinho, o João Paulo de Oliveira, e na categoria família, o Rafael Dias. É sensacional, pessoal, muitíssimo obrigado aí por terem, né, se juntado a esse movimento, por acreditarem no projeto. Lembrando que os apoiadores e as apoiadoras têm aí participação exclusiva num grupo lá no WhatsApp. Então, se você é apoiador ou apoiadora e ainda não faz parte, manda aí um alô no número que está no nosso perfil do Instagram e nós incluímos vocês lá. E pessoal, antes de seguir, eu queria mandar os meus votos de solidariedade com todos os habitantes aí do Vale do Carangola, na Zona da Mata, região do município aí de Carangola, Divino, que estão passando aí por uma das maiores enchentes da história, né, da região. Então, força aí, pessoal. Ainda tá, né, bem cheio e não vai ser fácil nos próximos dias, né? Força aí. E estamos todos aqui com o nosso coração aí na terrinha. E seguindo, eu quero agradecer, nós queremos agradecer a nossa querida amiga Caroline Gomes do Bicho Preguiça Responde, @Bicho Preguiça Responde lá no Instagram, ela que tá dando sempre uma força aí pro movimento, ajudando a gente em tudo, nossa querida sacerdotisa do movimento Desabraçando. E pessoal, o Que Bicho é Esse? Que todos adoram, inclusive eu descobri recentemente que existem pessoas que ouvem o Que Bicho é Esse e não ouvem o Desabraçando. A Miriam já tem aí a sua
sua audiência exclusiva. E o Que Bicho é Esse está quase independente. Quase não, já está independente, né? Ele tem o seu próprio feed, então assinem lá o agregador de podcast de sua preferência. O Que Bicho é Esse? É só procurar lá e assinar. E nós temos o Que Bicho é Esse em episódios intercalados com o Desabraçando Árvores. E também temos o Que Bicho é Esse Crianças, que vai voltar logo por uma questão técnica. Ele não saiu junto com o último Que Bicho é Esse, mas no próximo sai. Fiquem tranquilos. O Que Bicho é Esse Crianças é um spin-off do spin-off aí, onde a doutora Mirinha e o mestre Fernando respondem as perguntas das crianças sobre os bichos. E quem quiser aí enviar suas perguntas, envie de áudios via WhatsApp no número que está disponível no nosso perfil do Instagram. Na descrição do perfil tem um número lá. E também no próprio Instagram. E também não deixem de enviar, pessoal, as suas pedradas no nosso e-mail, que é o primeirapedra@desabrace.com.br. Logo, logo nós teremos aí um episódio novo de leitura de e-mails. Lembrando sempre as palavras de João, capítulo 8, versículo 7. Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. Seguimos para o episódio. Então, pessoal, esse episódio temático nós fizemos um pouquinho diferente. Diz aí, Fê, como que você organizou esse episódio aí pra gente? A coisa é porque a gente tava conversando e na tentativa de fazer um episódio temático, né? Foi sugerido aí o tema da ecologia de estradas. O Fernando já adiantou, né? Um tema super novo aí pro Brasil e pro mundo, né? Então, a ecologia de estradas, ou ecologia de transportes, é uma disciplina nova do grande ramo da ecologia. Todo mundo sabe, né? O atropelamento vem sido relatado aí em diversos países do mundo como um dos fatores mais graves aí para perda de biodiversidade, uma perda enorme de indivíduos da fauna, mortalidade não natural, aí relatado em diversos países e no Brasil também. Mas no Brasil isso é muito novo, né? Brasil e outras regiões mais tropicais, né, do globo, vem tratando aí a ecologia de estradas também com muita seriedade, mas os estudos são ainda escassos, são ainda muito básicos. A gente não sabe quase nada, né, de como os atropelamentos afetam as nossas espécies, as nossas populações, bem como a gente sabe muito pouco ainda como reduzir esse impacto, né? Então eu acho que vai ser muito legal esse episódio. A dinâmica aí que a gente fez foi de fazer 2 perguntas aos nossos ouvintes. Quais são as perguntas dos ouvintes acerca dos atropelamentos e das medidas de mitigação? E a gente inventou uma terceira coisa aqui, super futurista, tal, que é se você pudesse criar qualquer coisa. Esse qualquer coisa foi bem perigoso, mas é exatamente onde a gente queria ir, né? Pro pessoal pensar coisas megalomaníacas, fora da caixa, impossíveis, do que as pessoas criariam para reduzir os atropelamentos. Então, eu não vejo a hora de chegar nessa parte, ver aí as sugestões dos ouvintes. E é isso, de maneira geral, a gente fez uma seleção de perguntas aqui. A gente teve muitas perguntas, né, no Insta do Desabraçando, Facebook, inbox, tanto no meu, do Bião, do Fê. E muitas perguntas são parecidas. Então, se a sua pergunta não estiver exatamente representada aqui pelo seu nome, não fique triste, não chore, não se desespere. Essa era uma pergunta muito similar a outras que a gente recebeu. E aí, nesse compromisso aí de responder as perguntas de vocês, a gente também não se responsabiliza. Obviamente. Então, a gente vai tentar responder. Mas o que pode acontecer, inclusive, é a gente poder confundir vocês um pouco mais. Mas vai ser legal. Sensacional, Fê. Poxa, e é um prazer e uma honra ter você aqui, né, no podcast para falar sobre esse assunto, né? Porque a gente sabe que você está aí na linha de frente de várias iniciativas e tem dedicado, né, a sua carreira a isso. E vamos lá, né, Fê? A gente tem aí uma lista é ótimo. uma lista extensa de perguntas. Vamos lá ver o que o pessoal mandou aí. Bora lá. Não é não, padrinho? Opa! E aí, vamos lá então. O primeiro conjunto de respostas vai ser sobre
atropelamentos. Então, quais seriam as dúvidas, lendas, causos, coisas sobre atropelamentos que o pessoal queria saber? Primeira pergunta é da Júlia, e ela pergunta assim: Cerdócio Tous, né, cachorro do mato, ou lobinho, né, pra quem conhece mais como lobinho, é o animal mais atropelado em rodovias do Brasil? O que você acha, Bião? Cara, que eu me lembre aqui, né, até dos trabalhos que a gente já fez, vou resgatar essa informação dessa região que a gente fez uns estudos mais aprofundados, mas ele, se não é o primeiro, ele é o segundo ou o terceiro ali, sabe? Ele tá pareando ali com os nossos xenartras, né, principalmente os tamanduás, tanto bandeira na região do Cerrado, pelo menos, né, bem comum, e o mirim, né, cara, que ele sofre bastante também. Bom, depende da definição de animal, né? Porque assim, se você estiver se referindo a mamífero, que na verdade a gente sabe que é o que importa, né? Tanto que o pessoal manda as perguntas assim, né? Manda as perguntas, fui fazer inventário de fauna, mamífero, vertebrados, né? Não, e mesmo invertebrados, a gente sabe que tem grupos que talvez tenham uma taxa de atropelamento maior, né? Fernanda certamente vai abordar um pouco mais isso aí. Vamos assumir que ela tá falando de mamífero, né? Então... Fernando é um defensor irretratável da fofofauna, né? Ele já entrega isso, ele nem fica vermelho, ele fica. Eu não, na verdade, eu só exponho aqui o viés dos ouvintes. Eles é que mandam as coisas desse jeito. Eu tô defendendo o resto da fauna. Eu também entendi o contrário, que você tava defendendo o restante da fauna, que inclusive é provavelmente bem mais impactado do que a fofofauna, né? Pô, imagina a biomassa de inseto no para-brisa, cara, de carro que deve somar no mundo. Tem um estudo da ecologia de estradas que é exatamente sobre isso, para ver o impacto na comunidade de insetos, etc. Esse era o design amostral. Eles pegavam um ônibus que fazia uma linha cidade a tal cidade, né? Então eles tinham lá o trecho bem definido da rodovia, e quando o ônibus chegava na rodoviária, eles limpavam o para-brisa e fazia lá o levantamento do que dava pra ver, né? Porque imagino que toda aquela sujeira que fica no para-brisa, na verdade, biomassa, né? São insetos. Mas olha, respondendo então a pergunta da Júlia, eu acho que é exatamente isso que o Fê falou, né? Defina aí o seu grupo faunístico, né? Dos mais impactados. Mas entendendo que ela queria falar dos mamíferos, eu acredito que sejam os tatus, né? Os mais afetados. Principalmente peba e o galinha, né? Da minha tese do doutorado, que a gente trabalhou com o atropelamento das rodovias do estado inteiro de São Paulo, o cachorro do mato é o mais atropelado dos carnívoros. Entre todos, né, no estado de São Paulo, foi a capivara, seguido, né, dos tatus, e aí o cachorro do mato tá entre os top 5. Eu acho curioso, porque o cachorro do mato, ele entende que a melhor forma de lidar com faróis é ficar olhando pra eles, né? E é abundância, né, Fê? Um bicho que ocorre aí praticamente o Brasil inteiro, abundante, generalistão. Agora, a coisa com os tatus é que, da mesma forma, né, uma ocorrência bem extensa, né, no país inteiro, uma abundância gigantesca, né, dos bichos na natureza, dependendo do método construtivo, os taludes, né, perto da rodovia, é lugar perfeito para eles fazerem toca, né? Então, por exemplo, numa ferrovia agora que eu visitei no ano passado, os taludes parecia a Tatulândia. Então, ia ser muito legal fazer um estudo, inclusive, porque assim, sei lá, em 10 metros por 10 metros, a gente tinha 20 toca de tatupeba, sabe? É um ambiente praticamente perfeito pra eles, né? E um bicho que come qualquer coisa e etc. Eu não posso bater o martelo falando que os tatus são os mais, né? Eu tô pensando assim numa revisão mental aqui dos artigos que eu já li, né? Dentre os mamíferos seriam os mais afetados, sim. Mas cachorro do mato, seguramente, né, representando os carnívoros, é o mais impactado. Eu tô pegando os dados aqui, Nanda, e a gente realmente teve, né, os tatus pebas, né, o Euphractus extinctus, com o maior número de registros de atropelamento nessa região que a gente trabalhou. E aí foi seguido pelo Cerdócio Tous, né, pela raposinha aí. E essa região é bem o que você falou, né, a região que a gente estava era o sudoeste goiano, e a gente tinha grandes trechos de plantação de soja. E esses bichos estavam se dando muito bem na soja, assim. Em todo lugar que você ia, você via, né, uma grande concentração de populações de tatu num ambiente de soja, e aí você tinha, portanto, né, uma proporção também maior desses
animais atropelados, né? De qualquer forma, a raposinha estava aí, né, top, igual você falou, top 5, né? Ela é o segundo lugar. E é um dado importante, né? Pensando aqui na questão ecológica, né? De perder tantos bichos, apesar de ele ser muito comum, o cachorro do mato, ele desempenha um papel muito importante, né? Na natureza. O Fernando pode até falar mais aí do comportamento dele como importância como mesopredador, né? Cumprindo aí a diversidade funcional de todo um grupo, né? Então, apesar de ser um bicho que não é ameaçado, vagabundo, né? Tratando aí da perspectiva ecológica, pelo amor de Deus, hein? É preocupante, né? Ter uma retirada tão grande assim da natureza. Eu ficaria preocupada. Na verdade, essa é a bandeira que eu venho levantando há muitos anos, que eu discuti no mestrado e no doutorado, que, na verdade, essas espécies que são consideradas, né, mais generalistas, com ampla distribuição, o papel ecológico delas é super subestimado, né, porque, assim, justamente por isso, são os bichos que estão bem distribuídos, eles desempenham esse papel, né, de dispersores de sementes, controlar populações de roedores, populações de cobras, dentro da estrutura trófica, é insubstituível. Mas o fato de serem espécies abundantes, eles são deixados para trás, né? E a gente sabe muito pouco, na verdade. A gente sabe que eles têm um papel funcional extremamente importante, mas são deixados de lado. E a isso eu também me refiro a coati, irara, a própria jaguatirica, apesar de ser fofofauna, mamífero, né? Quem não acha lindo, não vai achar lindo uma irara, né, cara? Uma jaguatirica. Mas aí são os bichos que são, né, abundante e tal, não precisa de uma atenção especial. Mas vamos lá. Meu nome é Adele Santelli, eu sou jornalista ambiental e escrevo histórias sobre conservação de biodiversidade para a National Geographic Brasil. Recentemente, eu ganhei o prêmio CNT na categoria Meio Ambiente e Transportes por uma matéria que fiz sobre atropelamento de fauna no Brasil. Pergunta da Tati. O dado divulgado amplamente de 475 milhões de animais atropelados por ano tem fundamento? Eita. Essa é uma parte sensível aí da nossa conversa, né? Mas, Fê, isso é divulgado amplamente, esse número? É uma estimativa que a gente tem para o Brasil. São os dados do Centro Brasileiro de Ecologia de Estradas. Eu acho que em 2015, salvo engano, começou a ter essa divulgação, né? E teve uma repercussão bem grande, assim, no Brasil. Tem muita gente que usa, né, esses dados, que, na verdade, a natureza dos dados é de estimativa. Então, quando a gente tem diversos estudos, né, literatura, falando da estimativa de atropelamentos em diversos países do mundo. Então, quando eu falo, por exemplo, se eu fosse calcular a estimativa do peso do bião, por exemplo, estaria correto o bião se eu falasse assim, o bião pesa entre 80 e 97 quilos. Estou correta? Tá correta. Umas 5 arroba? Quanto tá aí, bião? Olha o bully. Só que aí, Bião, eu preciso demonstrar meu ponto. Então, se eu estimo, né, 80 e 97 quilos, tô correta. Se eu estimo, Bião, você tem 82,475 quilos, eu estaria correta? Não, muito errada. Correto. Então, o ponto é que uma estimativa, uma boa estimativa, gera incertezas, né, em relação àquele dado que você está falando. Então, na estimativa, a gente trabalha com mínimos e máximos, mínimos, máximos e médias, mínimos, máximos, médias e medianos. Então, uma das questões em relação aos 475 milhões de animais atropelados todos os anos no Brasil é que bater o martelo. Não existe uma estimativa. O mínimo é tal, o máximo é tal e a média é tal. E aí um fator complicante é que todo mundo questiona de onde surgiram esses dados, quais são os cálculos, né? Então, por exemplo, a gente acabou de publicar agora do meu doutorado as estimativas de atropelamento de mamíferos silvestres para o estado de São Paulo, todas as rodovias do estado de São Paulo. Então, a gente trabalhou em cima de dados de 10 anos, né, de monitoramento sistemático desses atropelamentos em mais de... são
16 mil quilômetros de rodovias, né, que são as quase 7 mil quilômetros de rodovias concessionadas. Depois a gente fez uma extrapolação. Então, os nossos dados, eles falam que no mínimo são X mil, no máximo são X mil, e a média são 39.605 indivíduos, né, de mamíferos atropelados todos os anos. Então, eu acredito que as estimativas de atropelamento do Brasil sejam bem graves, né, mas a gente tem que levar em conta que não são todos os estados brasileiros que têm a densidade de rodovias de São Paulo ou de Minas, que são os estados que têm uma maior densidade rodoviária, né? Não adianta eu ter um estado que é cheio de bicho, nossa, tem bicho pra caramba, mas não tem tantas rodovias, ou que não tem um tráfego. O que atropela bicho é tráfego, é carro. Não adianta você só ter a rodovia, você tem que ter um tráfego suficiente para atropelar, né, os animais. Tem travessias que são completas, tem travessias que são incompletas, que foi gerado o atropelamento. Então, certamente, o Brasil tá no ranking aí dos países que mais deve atropelar bicho, mas a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente tem regiões diferentes do Brasil, com culturas de transporte diferentes, densidades muito diferentes de rodovia, populações totalmente diferentes da fauna, e uma série, né, de fatores. Então, eu imagino que na minha cabeça fechar uma estimativa aí dos atropelamentos a nível nacional seria necessário um esforço muito grande de entender o atropelamento a longo prazo em diversos estados. Pelo menos um mínimo aí de estados que representasse cada região. Então, imagina só, comecei a trabalhar um pouquinho no Piauí, né, com a questão dos atropelamentos. E são pouquíssimas, né, as rodovias. A maior parte, né, das vias são rurais, né, que são não pavimentadas. E aí, de fato, o índice de atropelamento é bem menor do que em rodovias pavimentadas, né? Então, acho que falta um pouco ainda para a gente compreender a magnitude aí em nível nacional, né? Acho que o próximo estado a fechar uma estimativa de atropelamento é o Mato Grosso do Sul. E esse, sim, né, uma estimativa muito maior que a do estado de São Paulo, né? Então, é bem complicado. Fantástico, Fê. E essa questão amostral se aplica às outras coisas também, né? O Brasil, as coisas são numa escala muito difícil. Quando o pessoal pergunta, quantas onças existem no Brasil? Varia, você tem biomas gigantescos dentro do país, sabe? Aí você dá uma estimativa nacional e não se aplica, né? A estimativa que você dá, ela pode ser razoável para algumas regiões e para outras não fazer o menor sentido, né? Nesse caso, as estimativas regionais são muito mais interessantes, precisas, né? Mais precisas, até para tomada de decisão, né? Pensando aí em conservação, para mitigação. Inclusive, estava conversando aqui com o pessoal, falando que o estado de São Paulo, em termos de infraestrutura, é outro país, né? As estradas aqui são muito melhores estruturadas, uma extensão maior, com muito mais tráfego, né? Eu, quando vim de Minas, eu fiquei muito impressionado com isso. Tem uma infraestrutura rodoviária muito mais avançada do que outros estados, né? Então, assim, a realidade daqui destoa de outros estados. Veja só, das 20 melhores rodovias do Brasil, das 20 melhores, 19 estão em São Paulo. Então, é um dado, é fato, né? É fato, não se discute. São Paulo, desde a década de 90, passou por uma mudança cultural do gerenciamento das suas rodovias, né? Com a cultura das concessões. Então, há quem deteste, né? Há quem ame, mas o fato é que as concessionárias, elas trouxeram um ganho, né? Uma modernização, maior segurança, tudo é muito maior para as rodovias de São Paulo, né? Então, graças a isso, a gente tem um sistema de transporte que, de fato, é melhor que em outros estados. Sensacional. E o que eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, assim, com essas estimativas é que, por exemplo, eu acho que essa estimativa, por exemplo, dos 475 milhões, pegou muito bem, assim, realmente todo mundo conhece esse número, né? Então, em relação ao marketing, da divulgação, isso foi muito bom para botar a ecologia de estradas em evidência.
evidência, chamar atenção pro problema e etc. Só que é uma faca de dois gumes quando existe uma questão de como você chegou nesse número, né? Acredito que alguns jornalistas, outros especialistas, né, profissionais como eu, queira usar o número, mas queira ter uma noção de como esse número foi gerado. Então, isso acho que é o que acontece nessa literatura cinza, né? Que não tem um artigo, não tem um estudo publicado, etc. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Esses números mágicos são muito armadilhos, né, Fê? Eu lembro quando eu tava na graduação que a gente assistia, às vezes, vídeo e tal, falando, da década de 80, 90, né? Falando, até o ano 2000 a floresta amazônica vai sumir, não sei o quê. E assim, vira tiro no pé essas coisas, né? Então, a gente tem que ser bem parcimonioso e ponderado quando a gente faz essas estimativas. Vai morrer não sei quantos milhões de pessoas, né? Imagina assim, no gráfico a curva normal. Então, você solta uma bomba dessa, nossa, todo mundo falando, aquele puta alarde, né? Nossa, o assunto está top trend, só que não se sustenta, né? Então, e aí tem a caída da curva normal, porque... É mais uma distribuição de Poisson do que normal, Fê. Você tem aquele pico inicial e a queda rápida, assim, mais perto do eixo. E é isso. E assim, pensando que o Brasil tá engatinhando aí na ecologia de estradas, eu acho que essas estimativas regionais, locais, né, biomáticas, se forem para elas serem mais sólidas, né, eu acho melhor do que a gente tratar aí de estimativas nacionais sem essa base, né, de estimativas básicas aí por estado, por regiões e etc. Ô Fê, eu que tenho uma pergunta então, pensando nessa questão de amostragens regionais aí, quão importantes são esses trabalhos de IC, né, de iniciação científica, pequenos projetos pontuais assim, em regiões, em bacias hidrográficas que o pessoal desenvolve para essas estimativas regionais? Perfeito, Fernanda, porque, por exemplo, eu tenho uma satisfação enorme falar que eu tô com uma aluna, a querida Catarina, que nos ouve, né? Ela é de São Raimundo Nonato, no Piauí, e ela vai fazer pela primeira vez no estado, né, o levantamento dos atropelamentos em 2 rodovias do Parque Nacional da Serra da Capivara. Então imagina um parque nacional daquele que é riqueza nacional. Eu tô louca pra ir lá conhecer a área, né? Ela me manda foto direto, já teve tatu-bola atropelado, gato do mato atropelado, morisco, uma série de coisas. Então a gente não imagina qual que é o tamanho desse impacto, né? E ciência básica, eu acho que se enquadra muito bem ainda para ecologia em geral pro Brasil. A gente não sabe praticamente. Furão. O que a gente sabe sobre furão? Fê, jaritataca. Uns bichos nada a ver, assim. Como que é aquele bicho da Amazônia? Um bicho que se intoca, que 2 pessoas já viram na vida, nananã africana. Doninha? Nananã africana, como que é? Mustela. É a mustela, Que é brasileiro. Ninguém sabe nada desse bicho. Tá, eu tô exagerando, tô colocando um cenário bem radical. Não tá não, ninguém sabe nada mesmo, não. Entendeu? Isso é ciência básica, né? Saber o que o bicho come, onde ele mora, o que ele faz, quanto tempo ele dura na natureza, quantos indivíduos ele deixa, qual que é o índice de mortalidade e natalidade, como que a mortalidade não natural contribui, né, nessa dinâmica. Então, quanto a retirada de indivíduos por atropelamento atrapalha aí, né, na dinâmica populacional normal das populações, das espécies e etc, né? Legal, Fê. Você quer deixar seu e-mail no post para o pessoal te procurar para orientação? Qual orientação? De jeito nenhum. Tô fechada com Catarina. Eu tô com a Catarina e com a Ana Rúbia. Esse é o próximo ano, a gente vai fazer um trabalho muito legal aí. Mas é isso, ciência básica é o caminho, né, Fê, pra qualquer coisa da ecologia. A gente não pode imaginar que é muito básico pra não ser feito, né? Imagine só. E assim, um trabalho que é feito na Mata Atlântica, ele deve ser replicado praticamente igualzinho, né? Na Caatinga, na Amazônia, no Pantanal, no Pampa e no Cerrado. Porque são realidades totalmente diferentes, né? Ambientais, sociais, sei lá o que. Enfim. Boa! Meu nome é Marcelo Maggioli, eu sou de Cosmópolis, São Paulo, e durante meu doutorado nós publicamos um artigo sobre atropelamentos de mamíferos na estrada do Monte Alegre, que corta o campus da Exalc USP, que culminou na implementação de medidas de mitigação para a prevenção de atropelamentos das espécies de mamíferos.
Tem o Rafael Dias, ele faz uma pergunta interessante aqui, que eu imagino que ela esteja enquadrada nas dimensões humanas do atropelamento. Qual costuma ser o comportamento comum da pessoa após atropelar um animal? Olha só que interessante, né? Muito boa. Pois é, muito boa, mas ela é bem difícil de ser respondida. Inclusive, eu pedi ajuda aí para os universitários, minha amiga Mariana Catapani, que fez o doutorado dela na USP com as dimensões humanas dos atropelamentos, principalmente estudando aí algumas lendas dos atropelamentos, de que caminhoneiro atropela os bichos de propósito, atropelar lobo-guará, você tem que atropelar o lobo-guará senão dá azar. Tudo isso é lenda que ela desvendou lindamente aí na tese dela, né? E ela me ajudou a pensar na resposta dessa pergunta, com a resposta de tipo, depende. Então, se você atropelar um bicho muito pequeno, provavelmente você nem vai saber, né? A gente brinca, né? Uma brincadeira horrorosa, inclusive. Mas se atropelar uma perereca, virou tatuagem no asfalto, né? Você praticamente não vê. E aí, se for um bicho realmente pequeno, que você viu que você atropelou, e se não aconteceu nada com o seu veículo, acho que a tendência é as pessoas continuarem viagem e boa. Agora, se você, de repente, se você tem um impacto maior, né? Mais acentuado aí no seu veículo, eu acho que eventualmente as pessoas podem parar para ver o que aconteceu. Muita gente não para porque acha que atropelar bicho é um crime, né? Então elas atropelam um bicho gigantesco e saem correndo. E isso acontece de monte, porque imagina o tanto de anta atropelada na rodovia. As pessoas... É um impacto gigantesco no veículo. E se eu atropelasse um bicho grande desse, óbvio, eu ia ficar lá no local, ia chamar a polícia, né, ia fazer alguma coisa. Então, eu acho que as reações são bem diferentes, assim, né? Não sei se os meninos já atropelaram algum bicho e tem algum caos aí de experiência pra relatar. Eu já atropelei. Ah, cara, eu já atropelei. Quem nunca atropelou, joga pedra aí. Eu já atropelei coruja, gambá. Às vezes o bicho, igual coruja, assim, eu joguei o carro na outra pista e aí ela, ao invés de voar pro mato, ela voa pra cima do carro. Ai, meu Deus. É igual aquele videozinho que tá circulando aí, né? Que o cara foi soltar um gambá na beira da rodovia. Puta, aquele videozinho, ele é bem didático pra essa questão, né? Nossa. Então, assim, como sempre foi bicho pequeno, continuei dirigindo, não tinha muito o que fazer, né? A gente tem que ter um certo reflexo, porque, assim, quando acontece isso, você tem que fazer 1000 cálculos na sua cabeça, né? Tipo, se eu jogar o carro pra outra pista, eu vou bater num caminhão? Exatamente. Então, assim, às vezes... né, você tem que fazer essa avaliação numa fração de segundos, assim. Então, o máximo que eu já tive foi isso, assim. Às vezes você tenta desviar de um sapinho, de uma cobra. Muitas vezes, quando não tem movimento na estrada, eu já parei. Mas já aconteceu de bater coruja, gambá também, que às vezes você tá passando e o bicho passa... Ele sai correndo na frente, né? Não dá tempo de frear. E às vezes na velocidade que você tá, se você frear também você pode, né, perder o controle do carro e tal. Tem essas questões também. Mas bicho pequeno, vida que segue, né? Mas eu imagino, eu já passei por acidente de gente que atropelou vaca, sabe? Então assim, acabou com o chassi do carro, né? Aí dá é complicado. Já vi anta atropelada na estrada. Você já atropelou bicho grande, Bill? Então não, cara, felizmente não, né? O máximo que a gente já atropelou, uma vez, inclusive era a Fabiana que estava dirigindo, foi um cachorro. Maior do que isso, nada, né? Então assim, de fato o cachorro, na época a gente tinha um carro que tinha uma saiazinha ali na frente, quebrou aquela saia, tivemos que trocar. Obviamente o bicho morreu na hora. A gente viu pelo retrovisor ele girando no asfalto e indo para a margem da rodovia. Agora, de resto, muito passarinho, né, que a gente acaba atropelando, igual você contou o caso da coruja, e felizmente nenhum outro caso mais grave. Mas a gente tem, assim, né, eu tenho na minha memória, desde a época que eu estava aqui, né, estudando ainda em Viçosa, o quanto de pessoas que eu ouvia falar que morreu porque atropelou, né, bateu num cavalo ou numa vaca e aí acabou morrendo nesse acidente. E a gente está vendo isso, né, Nanda, lá no Mato Grosso, que isso tem acontecido, por exemplo, com anta, né, casos de acidentes fatais que pessoas acabam se envolvendo por causa de um animal de grande porte, que é o caso da anta, né, que a gente está aqui mais preocupado em discutir essa questão do atropelamento com a nossa fauna nativa, né, não com a fauna doméstica, mas a fauna doméstica, se a gente for conversar sobre os problemas que ela causam também em relação aos atropelamentos
atropelamentos, né? E os graves acidentes, a gente ficaria aqui mais um episódio, né? Muita coisa... Cara, eu vi um cachorro virar uma panqueca uma vez. Sério, mas foi horrível. E eu tava esperando o ônibus na beira da Dom Pedro, fim do dia, assim, e tinha... E assim, cara, o caminhão, ele não tem tempo pra parar. Às vezes fala, o cara faz de maldade. Cara, ele precisa de 300 metros pra começar a frear. Com carga, então, descendo um morro, cara. E aí veio um cachorrinho, meio filhotão, assim, brincando. A gente ficou brincando com o cachorro, assim, conversando. Aí o cachorro foi na rodovia e já, cachorrinho. Cara, era assim, um cachorrinho, aí passou um caminhão, e aí tinha, assim, só um negócio amassado na pista, saindo fumacinha, cara. Nossa. Sem nenhum ruído, cara. É instantâneo, assim, é inacreditável, tanto que é rápido. O atropelamento, ele é um evento fortuito. Ou seja, não adianta se você tem muita atenção, se você é um ótimo motorista, se você tava na velocidade XYZ, né? Os bichos, eles entram muito rápido, né, na rodovia. É um evento fortuito, que dificilmente as pessoas vão ter oportunidade de evitar aquela situação. Então pode ser homem, pode ser mulher, pode ser jovem, pode ser muito experiente, muito bom, muito ruim, né? A probabilidade de que isso aconteça com qualquer motorista é praticamente igual. E as pessoas sempre mandam essa, né? As pessoas são muito mal educadas. Se as pessoas fossem mais educadas, os atropelamentos reduziriam. Eu acredito que não, né? Acho que a educação pode resolver diversos problemas, principalmente a pessoa respeitar as leis de trânsito, etc e tal, isso evitaria uma pá de acidentes. Mas em relação aos atropelamentos, acredito que não, né? O atropelamento realmente é um evento fortuito, inesperado e difícil de ser evitado, né? Salvo algumas exceções, como o atropelamento intencional. Então, apesar, por exemplo, da Mariana Catapani ter visto, né, que os caminhoneiros não são os vilões aí do atropelamento dos tamanduás, etc e tal, tem muita gente que sai da faixa de rolamento para atropelar cobra no acostamento, sapo, bicho que não gostam. Isso foi relatado por um artigo se eu não me engano, do Hélio Seco, né? Que é um apoiador, inclusive, do Desabraçando. Olha aí, benção, padrinho! Isso acontece, né? Isso foi relatado em alguns outros lugares também do mundo. Então sempre tem babaca em qualquer lugar, né? E tem os babaca da rodovia também, que volta e meia vai ter aí atropelamento intencional. Agora, ô Fê, você me corrige aqui, né? Eu não sei qual que é o protocolo, mas o que eu vou dizer é o que não deve ser o comportamento, galera. Se você atropelou um animal numa rodovia movimentada, não para o carro. Se você não puder fazer nada, a não ser que você vê, o animal tá vivo, ou, sabe, se for um bicho maior e tal, não para, né? Um grande abraço aí pro nosso querido Padilha, lá do Padilha Treinamentos, né? Conversei muito com ele sobre essas questões e ele falou, olha, não para em rodovia, cara. Não para em rodovia, sabe? Muita causa de acidente acontece às vezes porque o cara tá parado pra fazer um xixi. Então, assim, tem que ter muito cuidado em rodovia, com grande movimento. Se você puder realmente parar pra fazer alguma coisa, beleza, né? Se o bicho tá vivo ali e tem pouco movimento na estrada. Agora, se você tá numa estrada movimentada e você parar, gerar um risco de uma coisa muito maior do que o que já aconteceu, tem que ponderar sobre isso também. Se você está em alta velocidade, né? Você pensa aí, 10 segundos que passou, você já está numa distância muito grande para você parar e voltar, né? Tem que avaliar muito bem isso. Então, em rodovias grandes, em rodovias movimentadas, evitem parar na rodovia o máximo possível. Perfeito, Fê. E esse é um gancho para a pergunta do Marcos Fara, que eu acho que a gente pode comentar disso também. Ele pergunta assim: o quanto os aplicativos de ciência cidadã contribuem com os estudos de impacto de rodovias na fauna? Então, eles podem contribuir, né, bastante, principalmente inicialmente aí num diagnóstico, né? Porém, ele tem dois problemas principais, né? Que é a questão da segurança humana, né, na segurança de tráfego. Então, eu que trabalho com isso faz 10 anos, né, toda vez que eu vou para a rodovia, eu tenho que fazer um treinamento que a concessionária me dá, o cliente me dá. E esse treinamento é com o engenheiro de tráfego. E o engenheiro de tráfego, ele me ensina como eu devo sinalizar a minha parada, como eu devo parar, como eu coloco cone, se eu preciso, se eu não preciso,
como eu me comporto na rodovia, o que pode ser um perigo, o que não pode. Então, assim, é muito grave, é muito sério, né? Você trabalhar em rodovia, é um perigo iminente, né? Você não sabe se a carreta vai, sei lá, o que vai acontecer, vai, como fala, capotar e vai cair em cima de você. Tem uma série de... Não, explode um pneu, cara. Você já viu um pneu explodindo numa carreta? É um negócio inacreditável. Alguém pode se assustar, perder o controle. Uma detonação. Exatamente. Então, assim, esse aplicativo Ciência Cidadã é um problema quando um cidadão comum, sem treinamento, imagine só minha mãe, querendo lá registrar um atropelamento. Tem rodovia que não tem acostamento, tem rodovia de meio acostamento, tem rodovia que é muito insegura, enfim, existe uma série de coisas. Então você vai parar, você vai sair do carro, você vai tirar uma foto do bicho. Tem gente que vai querer tirar a carcaça da rodovia, isso é um outro problema, né, de risco biológico, de fluido, de sangue, de carrapato, de ácaro, de uma série de coisas que os bichos têm. Além do fato de você não saber se o bicho tá mortinho da Silva, né, muita gente vai colocar a mão num bicho lá de um lobinho que tá lá todo caído, coitado. Você pensa que o bicho tá morto, vai pegar ele pelo rabo pra tirar da rodovia? Nossa, o bicho é o demônio da Tasmânia, né? E vem pra cima mesmo. Então você não sabe, qual que é o risco daquele bicho? É a garra, é o dente, é a espirrada da jaretataca, que eu acho que é pior do que... Nossa senhora, e depois imagina seguir viagem depois disso, meu Deus. Olha, eu tenho um caos, mas eu acho que eu nem vou contar, senão eu vou me alongar, mas tive que jogar uma roupa fora. E existe uma série de riscos, né, de pessoas comuns parando na rodovia para fazer isso. E a segunda coisa é que existe um viés amostral, né, desses aplicativos. Então, voltando lá na minha mãe, Sônia, quero muito contribuir para registrar os atropelamentos. E aí, nas viagens que ela faz, ela viajou, viu um gambá atropelado. Foi lá, registrou, tirou foto, mandou, blá, blá, blá. Na segunda viagem, um gambá atropelado, que é o que a gente encontra. A gente encontra esses bichos, né, na rodovia. A gente não vai encontrar um dia um lobo-guará, outro dia um furão, outro dia uma arara, outro dia uma lontra e outro dia... uma onça parda. Não, é batidão. A maioria dos bichos são bem comuns, né? E aí o que acontece é que existe um viés das pessoas reportarem mais os bichos grandes, os bichos endêmicos, os bichos raros, os bichos ameaçados e os bichos bonitos. Então, eventualmente, no quinto gambá, minha mãe vai falar, quer saber? Mais um gambá? Hoje eu não vou registrar. Então, esses aplicativos servem para você ter um diagnóstico mais genérico, né? Mas é isso, e a gente tem que se atentar às questões, às normas de segurança. Qual é o correto, corretíssimo da Silva? De novo, é quem administra a rodovia ter uma equipe operacional que faça o reporte deste e outros eventos, como ocorrem nas concessionárias. No estado de São Paulo, desde 2005, todas as concessões são obrigadas a reportar todos os eventos que ocorrem na rodovia. Bicho atropelado, carro quebrado, lixo na rodovia, árvore que caiu. Então, tudo isso são eventos que fazem parte de um sistema de informações, né, da concessionária. O DR tem lá a sua equipe, né, outras rodovias públicas e assim por diante. É isso. Meu nome é Catarina de Sá dos Santos Neta, sou de São Raimundo Nonato, Piauí, e no meu trabalho de conclusão de curso da Biologia, eu vou estudar o atropelamento de mamíferos em 2 rodovias perto do Parque Nacional Serra da Capivara. Tem mais uma aqui, né, da Adna, que faz a seguinte pergunta, né? O que fazer quando encontrar animal atropelado onde não há setas ou polícia ambiental? E, obviamente, eu imagino que ela esteja se referindo a um animal que ainda sobrevive ou que agoniza à beira da estrada, né? E aí, o que a gente faz? Esse é bem complicado, viu? Porque, de fato, né, acho que quem tem que cuidar desses bichos aí é quem é da área, especialista mesmo. Como a gente falou, existe uma série de riscos para quem não é da área em transportar, né, capturar, conter, né, esses animais. Os bichos são bons demais em se defender, são muito mais espertos que a gente, né? E sempre dão baile na gente. Eu já tomei vários. E um animal ferido também, né? Ele tá muito mais na defensiva, né? Exatamente. Claro. Então, assim, cuidados máximos, né? Eu ousaria dizer, assim, sendo bem politicamente correta, se você não tem uma caixa de transporte, se você não tá com uma luva de raspa, né? Dependendo do bicho que você for pôr a mão, é melhor não pôr. Porque se a sua segurança estiver em risco, né?
Isso é o primordial. Quando você vai atender uma ocorrência, um acidente, ajudar alguém, primeiro você tem que preservar a sua segurança. Não adianta nada você ajudar o outro e se preservar e dar mais trabalho ainda, né? O que eu faria nesse caso eu chegaria num lugar de sinal telefônico, ligaria a polícia ambiental, bombeiro, né? Dependendo do município, são municípios pequenos que não tem mesmo essas estruturas específicas, né? Zoo, clínica veterinária. Agora, se você já é da área, biólogo, veterinário, sabe pegar os bichos. Eu já fiz isso, né? Coloquei um cachorro do mato no porta-mala e não deu tempo, né? Não deu tempo de ajudar o bicho. É sempre assim, né? O bicho tá com a hemorragia, pancada, e você não tá vendo aquilo. Na hora que você leva para um socorro, o bicho morreu exatamente por consequências indiretas do atropelamento, né? Dependendo dos traumas, né, que o bicho levar também, não tem jeito. É isso que o Bião falou, né? Às vezes a gente vai fazer um corre aí com um bicho e de duas uma, né? Ou ele vai morrer no meio do caminho, ou vai morrer aonde ele for socorrido, ou se ele sobreviver, vai ter aquela vida medíocre, né? Condenada a cativeiro eterno. Então, eu não sei o que do ponto de vista da veterinária, você tem que fazer todos os esforços possíveis para salvar o bicho. Do ponto de vista ecológico, se aquele animal não pode mais desempenhar o seu papel na natureza, parece cruel, né, a forma de falar, mas eventualmente é melhor que ele seja eutanasiado, né, a vida interrompida, do que ele ser condenado cativeiro eterno. Eu acho que para a dignidade animal, e isso pode dar bastante rolo, né, do que a gente tá falando aqui, mas é uma coisa pessoal minha, né, um bicho selvagem que vai ficar condenado aí a cativeiro com N problemas, né, de deslocamento, alimentação, aquela vida, né, eu acho que não valeria a pena. E a gente sabe também, gente, que tem setas que virou depósito de bicho, né? Assim, a gente tem que lidar com a realidade. Eu quero salvar o bichinho, mas tipo, o que vai ser desse bicho, né? Às vezes o bicho realmente vai ter ali uma sobrevida e tem coisas que ninguém quer, né? Quando é um bicho mais raro, né, fofal, principalmente né, e tal. gambá e cachorro do mato. Tipo gambá, pô, cara... Ou faz igual aquele vídeo, né? A gente já tá falando dos vídeos da semana. Essa semana rolou um videozinho de um senhor, né, lá nos Estados Unidos, atropelou um viadinho, pegou o viadinho, colocou... Mas rola, na Alemanha, porra, a galera briga, pô, em alguns estados dos Estados Unidos também, a galera briga por causa de carcaça, cara, de viado. É, isso aí. pra levar embora. Mas é complicado, hein, pessoal? O pessoal da veterinária e da patologia vai falar, vai comer carne de bicho atropelado? Sei, boa sorte. Eu comeria, eu comeria de boa. Complicado. Mas vamos lá, eu acho que a gente pode encerrar o bloco dos atropelamentos, que é triste, e a gente pode passar para a parte das soluções, das dúvidas dos nossos ouvintes aí sobre soluções. O que vocês acham? Sensacional, vamos lá. Meu nome é Flávia Cantal, sou advogada da Associação Amigos das Florestas. Desde 2016 temos um movimento aqui na Chapada dos Veadeiros para mitigação de atropelamento de fauna, chamada Eu Desacelero na Chapada. Vem com a gente, vem engrossar nosso movimento. Um abraço. Então, a primeira pergunta é da Júlia. Quais estruturas ou políticas já existentes podem ajudar na mitigação dos atropelamentos? Olha, em relação à política, as pessoas são bem ligadas em perguntar isso, né? Existe uma lei que obriga aí as rodovias terem medidas de mitigação? Gente, o próprio licenciamento ambiental é lei, né? Num empreendimento, né? Uma licença prévia, licença de instalação, licença de operação. Então, o que a gente tem que lutar, quanto ambientalista, da conservação, etc e tal, é pelo fortalecimento do sistema do licenciamento ambiental no Brasil. O que atualmente está acontecendo, inclusive, na contramão, né? A flexibilização do licenciamento, as brechas, né, para se abrir o autolicenciamento, ou seja, para algumas categorias de licenciamento, o empreendedor se autolicenciaria. Então, esse é um assunto bem complicado, bem delicado. Para mim, eu acho que fragilizar o licenciamento ambiental vai na contramão, né, da conservação, né, do meio ambiente, dos recursos naturais de uma forma geral, e também da questão dos atropelamentos, óbvio. Então, isso funcionaria da seguinte forma: eu vou abrir uma nova rodovia, né, então o órgão ambiental licenciador, ele tem, né, a prerrogativa de, quando ele quiser, né, no âmbito do licenciamento, pedir informações sobre aquele impacto e recomendar correções, medidas de mitigação e etc e tal. Da mesma forma, quando esse empreendimento já está
está operando, essa licença de operação ela é renovável e de X em X anos. Então, por exemplo, de 5 em 5 anos seria das rodovias, né? Mais ou menos. Então, você poderia fazer um diagnóstico dos atropelamentos, pontos críticos de atropelamento e recomendar medidas de mitigação no âmbito do licenciamento sempre. Além disso, está tramitando ainda aí no Congresso Nacional um projeto de lei do deputado Ricardo Izar, que é o 466 de 2015, que fala sobre a necessidade de se implantar essas medidas de mitigação. Para mim, na essência, pelo que eu entendo, né, das questões jurídicas, das leis, etc., essa é uma lei, tipo assim, ela não seria necessária se o licenciamento ambiental, né, de fato, ele fosse cumprido, tivesse lá um nível muito bom, né, porque todas essas coisas de mitigação são realizáveis no âmbito do licenciamento. A gente não precisaria de uma lei federal falando sobre isso. Mas, de qualquer forma, ela existe, ela ainda não foi aprovada, ainda é um projeto de lei, e seria a primeira, né, legislação federal. Fora isso, no estado de São Paulo tem uma decisão de diretoria da CETESB, que pela primeira vez no estado, né, é um documento que fala aí, quando existe o desmatamento para implementar um empreendimento X, né, que o empreendedor deve se atentar à necessidade de implementar medidas de mitigação para assegurar o trânsito da fauna, seja se é um empreendimento rodoviário, um condomínio e etc. Então, no estado de São Paulo, a gente tem aqui, bem en passant, assim, um documento, pelo menos, que faz referência a isso. Eu acho, Nanda, que assim, além dessa questão, né, do licenciamento, como você mencionou, a gente tem um problema que eu, né, vejo que é relativamente grave em todo o país, que a gente tem uma malha rodoviária muito antiga. Né? Então, toda essa estrutura que foi pensada, né, o Fernando estava brincando aí, mas Minas Gerais construiu basicamente suas BRs e MGs estão construídas em cima de estradas de terra que foram usadas há, sei lá, décadas, mais de século, e simplesmente houve o asfaltamento, né? Você vê nitidamente isso. Não tem nenhum planejamento a estrada, ela é simplesmente um caminho da roça. Asfaltaram a estrada de terra que já tinha. Então, assim, você já tem todo um problema integrado a isso, que foi a falta total de planejamento, não só da rodovia, mas particularmente da questão, né, associada à mitigação de impactos à fauna. E aí, essas rodovias, né, estaduais e federais, elas não estão concedidas à iniciativa privada, e aí acontece isso, elas não passam por licenciamento algum. Então, você não tem nenhuma recuperação ou nenhuma perspectiva de melhora dessa condição, né, desse açougue que é as nossas estradas que ficam aí, né, detonando a vida selvagem, porque você tem perdas significativas de indivíduos por atropelamento. Então, assim, a gente precisa remontar essa história, né, reviver isso e tentar fazer com que essas estradas, mesmo não concedidas, elas passem por um processo de licenciamento e de recuperação que permita, né, a implementação de estruturas, né, que é o que ele está falando aí, né, que a Júlia está falando para mitigação de atropelamentos. É um desafio enorme, né, gigante. Em âmbito nacional, isso está acontecendo para as rodovias federais, né, que é um esforço aí do Ministério da Infraestrutura com o de Meio Ambiente de fazer a regularização ambiental de todos esses empreendimentos que antecedeu a Política Nacional de Meio Ambiente, que prevê o licenciamento ambiental. Então, tudo antes da década de 80 foi feito sem nada, nenhum regramento ambiental. Supressão era no correntão, sei lá, jogava asfalto, caía no rio e beleza, Serra do Mar, Anchieta Imigrantes, imagina a forma como que foi feito, né? Um lugar super sensível. Então, existe esse esforço para regularização das federais, né, do DENIT, que é o PROFAS, esqueci o que é a sigla, mas é um programa de regularização ambiental. E a gente tem um gap, né, assim, no Brasil. A gente começou a pensar em rodovias na década de 20 e 30. E aí, olha só, teve um boom rodoviário. E só em 86, se eu não me engano, a gente teve o primeiro artigo publicado sobre atropelamento de aves. Salvo engano, foi numa rodovia do Rio Grande do Sul. Então, assim, olha só, de quando a gente começou a fazer rodovias até entender que essas rodovias geravam algum impacto para a fauna, foram praticamente 70 anos, né? Muito louco isso. Muito louco. Então, é normal a gente falar que a gente ainda está engatinhando
engatinhando. A gente tá em 2021, né? E a gente vai demorar um tempo ainda para ter essa compreensão total, né? Do que são os impactos e como corrigi-los, mas estamos no caminho. É isso aí, bom lembrar disso, porque a gente precisa fazer né, recuperar todo esse patrimônio que está aí, que igual você falou, que já tem décadas que foi, né, estruturado e que é totalmente avesso a essa preocupação de proteção à nossa fauna e de mitigação, né? E uma outra questão também é que, assim, são cenários completamente diferentes, né? Por exemplo, até hoje, uma vez a Miriam estava indo para Viçosa, na época do doutorado dela, e ela tava indo de Belo Horizonte para Viçosa e tinha 4 horas já de viagem. Eu ficava assim, nossa, qual que é a distância? Qual que é a distância, Belo Horizonte e Viçosa, sabe? Não? 224 quilômetros, precisamente. Isso, já tinha 4 horas de viagem. Eu falei assim, mas por que você não chegou? Aconteceu algum acidente? O que tá acontecendo? E ela ficava, não, é a estrada mesmo, que é assim. Eu falei, nossa, e assim, porque aqui 200 quilômetros são 2 horas, tipo... tipo assim, a cada 100 quilômetros, 1 hora. E são realidades, assim, você para pra pensar na década de 60, sabe? Meu tio, até no início da década de 80, ia de Belo Horizonte pra Carangola de Fusquinha. Então, se você der 100 km por hora num Fusquinha, naquela época, o treme todo. Hoje em dia, você tem rodovia igual a Castelo Branco, que a velocidade permitida é 120. Então, e hoje você tem carros muito mais velozes, né? Que rodovias com fluxo muito mais intenso, o que representa uma outra realidade muito mais impactante em termos de reação e de volume de atropelamento, né? Inclusive, uma reflexão, hein, Fê? Por que os carros, eles desempenham velocidades até 200 km por hora, sendo que o máximo da velocidade permitida no Brasil é 120? Por causa das autobahns. As autobahns, tem autobahn na Alemanha que não tem. Você pisa e vai até onde você quiser. Tem alguns trechos específicos de rodovia que não tem limite. Mas a gente não deveria ter um limitador? Pra mim isso é tão óbvio. Tipo, você tá no Brasil, como é que um carro pode ser vendido pra desempenhar uma velocidade até 200 km por hora, sabe? Então, vamos para a próxima pergunta. Matheus Oliveira. Cercamento de rodovias e controle de velocidade em alguns trechos são medidas fortes de mitigação? Então, é engraçado, né? Porque essa questão de mitigação, a resposta que a gente dá, a principal, é que não tem receita de bolo, né? Cada rodovia é um tipo específico, o entorno conta muito, aonde aquela rodovia está inserida, qual que é o contexto. Então, muito difícil a gente falar, né, assertivamente, isso e isso é sempre o melhor. Mas vamos lá, tratando separadamente o que ele falou. Primeiro, o cercamento, né? O cercamento é a medida estrutural que a gente coloca, ela disciplina o deslocamento da fauna. Então a cerca, ela é muito importante para ser colocada onde eu não quero que o bicho passe, ou guiar o bicho para onde quer que eu passe. Então a cerca é uma barreira para o deslocamento da fauna, né? E só colocar a cerca é muito ruim, porque você isolaria, né, o trecho cercado. Se for um trecho, imagina, cerca de 20 quilômetros, etc., a gente estaria aumentando aí o efeito barreira. Mas é a cerca que reduz o atropelamento da fauna. Controle de velocidade. A gente tem um estudo que foi uma dissertação feita na BR-262 que trabalhou com controle de velocidade. E o resultado, né, desse trabalho, onde viram, né, que onde tinha radar de velocidade, se tinha reduzido o atropelamento, é que se há redução de atropelamento, essa redução é muito pontual, muito local. Então o cara tá lá desempenhando uma velocidade 100 por hora. E aí ele vê que tem o controle de velocidade, ele tem que baixar para 80. Então, justo no radar, ele baixa para 80. E depois, né, o normal é ele recuperar essa velocidade e até desempenhar uma velocidade um pouco maior, porque ele perdeu tempo no radar. Então, se existe uma redução de atropelamento de fauna, ela é muito específica para onde tem o radar. E não é... Isso não é o desejável, né? O desejável é que a gente tenha uma constância na rodovia inteira. Porém, é um tipo de medida que dá para usar se você tem trechos muito críticos e muito bem localizados, né, ao longo da rodovia. Ou, por exemplo, se você tem uma unidade de conservação, um parque nacional, uma rodovia passa no meio do parque nacional. Eu vou meter um monte de radar de velocidade para as pessoas terem uma constância, né, de velocidade. Lembrando que velocidade
tem que ter um cuidado para pensar em velocidade reduzindo atropelamento, porque somente a menos de 65 km por hora você consegue evitar totalmente a colisão com um animal de grande porte. Ou, principalmente à noite, imagina só, Fer, qual que é o alcance do farol do seu carro à noite? Quanto que você enxerga pra frente? Acho que 20 metros, né? 30 metros no máximo. O máximo é 100 metros. Se você tiver um carro potentoso, né? Não tô falando aí do fusquinha do seu tio. Você vai enxergar 100 metros. Ou seja, se um bicho passar a 100 metros do meu veículo e tiver na minha zona visual, o cérebro demora até 1 segundo para detectar o perigo e aí você começa a frenagem. Então, é por um cálculo de física. Se você tá a 100 km por hora e o objeto que você tem que evitar a colisão está a 100 metros, não dá tempo. A conta não fecha. Aquela máxima pela massa vezes aceleração dividido por velocidade é igual a massa vezes aceleração dividido por sei lá o que é, me perdi agora. Você faz essa conta, uma função, um cálculo matemático, e você vai ver que não vai dar tempo de frear e evitar. Então, isso é para animal de grande porte. E isso foi um artigo dos Estados Unidos, então eles estavam se referindo ao urso, à alce, aos pronghorns, a sei lá mais o que. Imagina aqui no Brasil, né, que os bichos são, né, pequeno e médio porte. Então, não tem chances reais de você evitar um atropelamento se você tá 100 km por hora, 90 km por hora, 80 km por hora, 70 começaria a fazer efeito se você tivesse a menos de 65. E aí, essa informação, ela é incompatível com os esforços da engenharia em criar cada vez mais rodovias de alto tráfego, onde as pessoas podem desempenhar velocidades muito maiores. Então, imagina só, a Bandeirantes, que é aqui de São Paulo, a melhor rodovia do Brasil, ela é 120 km por hora. Como é que eu viro para o engenheiro, né, de tráfego e falo, olha, se você quiser evitar atropelamento, esse trecho tem que ser reduzido para menos de 65 km por hora, para evitar totalmente qualquer colisão. É errado, porque você não pode reduzir velocidade bruscamente, porque você causa outros acidentes, né? De engavetamento, colisões laterais, transversais, blá, 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 blá. Então, é muito complicado essas coisas com rodovia em relação à velocidade. E se eu tô a 80 km por hora e colido menos gravemente num bicho? Gente, é o mesmo papo da polêmica da perspectiva da veterinária e da ecologia. O bicho ficou ferido. Então, ou você tem um bicho ferido ou você tem um bicho morto. Do ponto de vista ecológico, né, o bicho morto é um assunto resolvido. Aquele indivíduo deixou de cumprir o papel dele na natureza. Um bicho ferido, pode ser que ele não volte, né, o fitness que ele tinha, natural, né, os desempenhos dele, e vai ficar para sempre num cativeiro, né? Então, o que adianta eu machucar um pouco mais ou um pouco menos o bicho, né? Pra mim é complicado, o certo seria não... Isso não resolve. O ponto é esse, o ponto é que não resolveria, né? Mas a velocidade pode ser uma medida usada aí em situações bem específicas. Então eu acho que unidade de conservação de proteção integral, trechos muito específicos onde eu tenho alto índices de atropelamento, né? E é isso. Boa, seguimos! Meu nome é Gabriela Rezende, eu trabalho com conservação do mico-leão preto no estado de São Paulo, e dentro do nosso projeto de conectividade dos remanescentes de floresta, onde essa espécie está presente, eu estou batalhando pela implantação de passagens de fauna em 2 rodovias no Oeste Paulista. Pedro Batistella, por que não há muitos estudos publicados sobre a eficácia das medidas usadas nas rodovias do Brasil? De fato, né, a gente não tem ainda um artigo bom aí, uma boa publicação falando isso funciona, isso não funciona. No ano passado a gente publicou, né, com a equipe da Patrícia Médici, os resultados do monitoramento das passagens inferiores, na MS 040. Então esse é um resultado de eficácia, né? Não que reduziu atropelamentos, porque são passagens de fauna sem cerca. O que reduz o atropelamento é a cerca. Mas o ganho, a eficácia nesse sentido, foi que a gente viu que para algumas espécies, essas passagens inferiores são importantes para resguardar a conectividade entre as paisagens, né, os hábitats cortados pela rodovia. Então os bichos usam bastante, né? As passagens de fauna são estruturas que os bichos continuam usando.
passando, né, por baixo da rodovia. Então, do ponto de vista da conectividade, isso é muito importante. A partir desse ano, vamos ter novas publicações. Digo por mim mesma que vou tentar sortar esse ano aí. Mas demora. Imagine só que são estudos demorados. Pelo menos você tem que ter 1 ano, né, de dado fechado de atropelamento e de monitoramento das medidas, né? O estudo que a gente vai publicar agora são de 3 anos, né, de dados. Então, você começa a fazer um estudo hoje, só daqui 2024 você vai publicar. É essa a realidade. Aí também tem um enorme incentivo à ciência e à pesquisa no Brasil, né? Assim, tem bolsa para os programas de pós-graduação, né? Tem um enorme incentivo à inovação em tecnologia e incentivo à publicação também de ciência, né? Que é o que a Fernanda está falando. Você precisa de dados coletados, você precisa de gente em campo, você precisa garantir a segurança das equipes, você precisa garantir equipamento de monitoramento das rodovias, né? Você precisa pagar essas pessoas, você precisa de deslocamento, alimentação, tudo isso para desenvolver a pesquisa. E depois também você tem que pagar pela publicação, tá, gente? Publicar não é de graça. Tornar público não é de graça, tá? Outro dia eu recebi um e-mail de uma colega falando, pessoal, vão ter que fazer uma vaquinha aqui para pagar a publicação na revista, porque, né, chegou a conta aqui, direto. $750. Então, assim, com esse enorme incentivo à ciência, né, é difícil explicar por que não há muitos estudos publicados. Aí posso falar 2 agravantes, Fer? Em 2019, a gente teve a greve dos caminhoneiros. Gente, isso foi um buraco no dado da gente, porque, assim, saiu da normalidade, né? O tráfego foi a 10% do normal. Então, para quem faz um estudo de médio prazo, assim, mais ou menos... um mestrado, né? Que você tem uma amostragem curta ali, de 1 ano no máximo. Exatamente. E agora a gente teve a pandemia. Então, a partir de março, quando foi decretado, ano passado que foi decretado, né, as quarentenas e tal, a gente teve uma queda grande de tráfego também, né? E aí a gente enlouquece qualquer sujeito que tá fazendo um estudo com essas alterações aí de dado, né? O que não é de todo ruim, Fê, porque eu já recebi e-mail de várias revistas perguntando se esses e-mails de convite, falou, se você tem algum estudo sobre o impacto da pandemia na biodiversidade, você está convidado a submeter seu trabalho para a revista tal, tererel. Então, galera, quem estiver fazendo amostragens aí e teve os seus estudos enviesados por causa da pandemia, você pode direcionar dessa maneira também. Aí você faz uma limonada com esses seus limões. Exatamente. Uma limonada azeda, mas faz, né, velho? Porque só te deu limão, não deu açúcar, então vamos embora. E aí eu vou resgatar uma pergunta que ficou perdida lá nos atropelamentos, que é sobre como é escolhido os lugares para a implementação dessas passagens, né? Então, resposta meio pronta aí, principalmente as passagens inferiores, né, para mamíferos. Da minha experiência, pelo menos, eu me baseei em 2 coisas, né, dos eventos de atropelamento, então eu quero saber onde os bichos são mais atropelados, e na paisagem. Ou seja, os bichos se deslocam, não existe para os mamíferos não é tão aleatório, né, o deslocamento da fauna. A paisagem é um grande influenciador do deslocamento dos animais. E aí a gente vê estruturas da paisagens que são mais sólidas, do ponto de vista, assim, APPs, né, que são estruturas da paisagem que não vão mudar tanto a longo prazo. As unidades de conservação, fragmentos florestais e etc e tal, né? Então a gente balança 50-50 a questão dos atropelamentos e a questão das paisagens. Um erro, você só olhar para os atropelamentos, né? Porque imagina só, eu tô no KM100 da rodovia X, e aqui existe um boom de atropelamento de anta, capivara e onças. E aí eu tenho fragmento florestal dos 2 lados. Daqui 5 anos, os fragmentos florestais viraram cana e viraram soja. E aí o boom de atropelamentos mudou para o KM 110. Então, não é que é errado você olhar só para os atropelamentos, é que seria mais seguro se você combinasse a questão dos atropelamentos com essa percepção da paisagem, salvaguardando então a sua mitigação nesses lugares da paisagem onde elas tendem a mudar ao longo dos anos, né? Esse é o ponto. Então, quando a gente faz esse planejamento de mitigação, é como se fosse um planejamento ambiental, né? Olhando para o contexto daquela rodovia, entendendo como vai se dar as mudanças, né, nas áreas adjacentes àquela rodovia e
fazendo o planejamento das mitigações. São os famosos hotspots, né, que a gente faz até essas análises aí para detecção desses pontos, né, de intenso atropelamento, né, Nanda? E isso ajuda a direcionar essas questões que igual você falou, né? Mas não pode ser só isso, exatamente por causa da possibilidade, né, de mudança futura da paisagem. Então tem que tentar prever isso aí na balança, né? Tem que colocar isso na balança e prever isso na fórmula, né, que você vai tentar fazer aí para escolher bem os lugares que vão ser efetivos, né, do ponto de vista de mitigação. E outra, tem muito erro, sabe, Bião, que a gente vê, assim, do pessoal fazendo essas análises de hotspots, né? Porque o hotspot, ele te dá um padrão espacial, né, de onde ocorrem os atropelamentos. Mas tem estudos que são muito rápidos, né? Você não tem dado nenhum de atropelamento, aí tem um estudo, uau, a jato, e aí em 3 meses o cabra vai lá e coleta atropelamento. Então, é um intervalo de tempo muito pequeno para você buscar por padrões espaciais. Porque o atropelamento nada mais é que um ponto crítico, uma zona crítica de atropelamento. Então, tem vários erros. Gente que pega bancos de dados feitos a jato, né, sem o espaço de tempo aceitável, adequado. E tem gente, o segundo erro é quem mistura todos os grupos num saco só. Então eu peguei réptil, peguei anfíbio, ave, mamífero pequeno, porte, grande porte, médio porte, mamíferos voadores, coloquei tudo num saco, fiz a minha análise run, aquele botão que todo mundo ama, e sai lá, plum, um black spot, um red spot, um hot spot, tem vários nomes. E isso tá errado. Porque se o hotspot ele serve para te indicar padrões espaciais para implementação de medida de mitigação, essas medidas que a gente usa mais como passagem de fauna e cercamento, elas são essencialmente voltadas para mamífero de médio e grande porte. Que é o que importa, né? Lá vem ele. Lá vem ele. Quem liga pro perereca, ratos? Ai. Cobra. Olha, não é quem liga pra perereca e rato, mas do ponto de vista da segurança humana, esses bichos, eles não são relevantes. Desculpa, ouvintes, mas não é a Cruella que vos fala, mas é uma perspectiva realista de quem vai desembolsar uns X milhões de reais para as medidas de mitigação. Importa do ponto de vista biológico. E aí a gente tem prioridades, animais raros, ameaçados, endêmicos, blá, 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 né? Então, é complicado. A gente entraria aí numa seara que dá muita polêmica também. Mas assim, na real, hoje, a tendência da mitigação, objetivando duas coisas, segurança do usuário, conservação biológica, é voltada para mamíferos de médio e grande porte. Então, por que eu coloco todos os bichos juntos num saco, chacoalho, aperto lá o run da minha análise, vai me apresentar o hotspots? Isso aí tá furado, gente. Não tá certo isso. Então, no mínimo, você teria que ter um banco de dados com uma amostragem decente, né, um espaço temporal bom, pelo menos 1 ano, e rodar análises para grupos diferentes que fazem sentido. É isso Ou aí. seja, o que a gente tá respondendo mesmo? Qual que é a pergunta? O Bião que causou aí falando de hotspot. É onde escolher os lugares, né? A gente tem um software brasileiro para análise de hotspots, né? Que é o Seriema. Acho que a maioria dos ouvintes aí conhece. É dos nossos colegas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Que são fortíssimos aí na área de ecologia de estradas. Acho que é o laboratório mais forte que trabalha com isso hoje. E olha, temos uma pergunta da nossa querida Virgínia. Olha, um grande beijo aí, Virgínia Londe, nossa querida conselheira do podcast. E ela fala uma coisa muito legal. Ela escreveu assim: todo mundo acha que os túneis são as melhores medidas para a questão de segurança da fauna em rodovias. Mas com o problema da caça só aumentando, pergunto se não estaríamos direcionando a fauna para a panela dos caçadores com os túneis. Faço uma analogia dos túneis com as passarelas de pedestres. As pessoas deixam de passar nelas por risco de assalto.
Qual a opinião de vocês sobre isso? Pois é, ela levanta um negócio muito importante. O sistema de cerca com passagem de fauna é um funil de bicho, de fato, né? A cerca tá mandando os bichos ali daquela área para passar onde a gente quer, que são as passagens inferiores. Quando a gente implementa essas medidas ou estuda, a gente jamais revela a localização. Então eu nunca falo que na SPX, no KM 73 mais 500, eu tenho uma passagem de fauna e passa muita paca lá. Ah, mas eles acham, meu filho. Você acha? Você acha que não? Não precisa avisar, não. Aí é o seguinte, Fê, de fato a Virgínia tá certa. Pode ser que os caçador, gente mal intencionada, vai entender que passagem de fauna é um funil de bicho e vai fazer mau uso disso, né? Agora, a reflexão que eu faço, a primeira, é o seguinte. Já me perguntaram se bicho caçaria outros bichos em passagem de fauna. Tipo, a onça não vai ficar lá esperando? A resposta natural é não. Pode ser que uma onça coma um tatu numa passagem de fauna e eu não vou me escandalizar por isso, porque onças comem tatus, certo? As onças podem comer tatus onde elas quiserem, inclusive numa passagem de fauna. O que causaria estranheza seria um comportamento de senta-espera. Tô vendo lá onça parda, montuou lá, moitou na boca da passagem e tá lá esperando os bichos. Eu acredito que isso não aconteceria pela ecologia e comportamento desses animais, né? Que são patrulhadores, fazem busca ativa aí das suas presas. Não existe esse comportamento de senta-espera num bicho que anda 20 km por dia. Então, até o Fer, eu acho que pode dar o veredito dele nesse sentido, né? Do que ecologicamente faria sentido, né? Então, ao meu ver, não faria sentido. Eu acho que cria um viés, sim, Fê. Porque, assim, as onças monitoradas que a gente tinha a onça que atravessava o rio e ficava 2 meses comendo boi escondida num fragmentinho, assim, de 40 hectares, sabe? Então, assim, eu acho que eles mantêm o seu comportamento, né, de patrulhamento de território, né? Os bichos... Porque aquele negócio, a diferença de território e área de vida é que território é defendido, né? Então, se o bicho começa a não patrulhar, ele vai perdendo espaço, né? Então, eu acho que isso cria uma tendência do animal visitar aquela área com uma certa frequência, porque sabe que tem comida ali, assim como faz em outras áreas. Agora, essa coisa de sentar e esperar, bem provavelmente, a não ser que haja alguma questão, assim... Uma condição muito específica, né? Que houve uma redução muito grande da abundância de presas, né? O bicho tá meio que perdidão ali, um animal jovem sem território que tá perdido ali na paisagem e tal. Vão acontecer aberrações, né? Mas, de maneira geral, eu acho que haverá uma visitação periódica ali, mas não que o bicho vai ficar ali eternamente, só vou ficar aqui engordando, comendo capivara todo dia. Eu tenho uma visão mais simplista disso, assim, eu acho. Analisando, né, a nossa fauna e as condições dessas passagens, eu acredito que todo bicho que faz uso dela, faz esse uso sob um determinado nível de estresse. Seja ele presa, seja ele predador. Porque, de fato, é um ambiente pouco propício para esse animal estar ali. A minha perspectiva, né, vou fazer um raciocínio rápido para todo mundo entender. Uma passarela suspensa, né, aérea. Um primata passa nela correndo, porque ele tem a nítida sensação de que ele vai ser pego por um gavião. Então, esses ambientes de passagem são ambientes de passagem que tem pelo menos um nível mínimo de estresse. E aí vem meu raciocínio simples. O bicho simplesmente passa ali e vaza. Então você não tem uma perspectiva de gerar essa coisa, né? Nós estou falando de presa predador. Agora, claro, né? Se o caçador já é outra história. Eu acho que o caçador é oportunista em qualquer circunstância. Eu não acho que a gente vai aumentar o número de animais caçados por causa das passagens de fauna, não. Criei todo esse rolê para chegar num ponto de que o rolê do caçador, o caçador mais tradicional, não é ficar na beira da rodovia numa passagem de fauna esperando o bicho passar, definitivamente. Entendeu? Ele tem outro rolê, outro entendimento da caça, que é estar no mato, é ter um entendimento do ambiente, etc e tal. Só se ele for muito ralé e botar as armadilhas lá e ficar cevando o bicho, esse tipo de coisa. Mas pro efeito de ele ser descoberto, teria muita desvantagem se ele fizesse isso, entende? Porque a rodovia é um ambiente muito transitado, né? Com vigilância. A probabilidade de ser pego, né? E principalmente as rodovias que implementam isso são rodovias bem estruturadas, que tem... câmeras de segurança.
monitoramento, né? E aí, só um último paralelo para responder bem a Virgínia, é que é o seguinte, por exemplo, a primeira vez que eu vi aquelas tocas artificiais, ninhos artificiais para papagaio e arara azul, da Neiva Guedes, inclusive, né, trabalho fantástico de conservação, a primeira coisa que eu pensei foi, beleza, os traficantes vão saber exatamente quando tiver o bicho no ninho, filhotada, o cara chega lá de madrugada, bota uma escada e blau, pegou. Mas assim como fazia com o oco natural também, é mesmo assim que os traficantes pegam os bichos, não muda nada, só aumentou a disponibilidade. Sim. Eu acho que em todo projeto de conservação, tudo que a gente for fazer vai ter a desvantagem. Isso não pode ser um argumento maior do que não tentar. Então, visto que o sistema de mitigação CERC, passagem de fauna, pode reduzir até 90% atropelamentos de médios e grandes, se eventualmente acontecer um evento de predação de bicho com bicho ou de caçador pegando bicho na passagem de fauna, isso não pode ser maior do que a iniciativa, que é uma iniciativa que pode ser implementada, né, em grande parte do Brasil. E eu acho que na conservação a gente é bem cagão em relação a isso. Às vezes a gente vê um mau exemplo ou uma coisa que não deu certo. Eu acho que o biólogo, de maneira geral, ecólogo, todo mundo tem medo de tentar muito. Veja lá os programas de reintrodução, que você precisa de 1 milhão de protocolos e blá, 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 blá. Deu uma coisa errada, desmonta todo mundo, entendeu? E nas outras profissões, isso não acontece. Engenheiro, quantos prédios já caíram, gente? Pelo amor de Deus. E os caras tentam, eles arriscam, eles inovam, e não deu certo, vou fazer 7 vezes de novo pra aprimorar. E a gente é cagalhão, porque dá uma coisa errada, desmonta todo mundo, entende? O Cláudio Pada sempre fala isso. Ô Fê, mas eu acho que é uma lógica bem simples, uma matemática simples pra gente fazer. É o seguinte, se morriam em média 10 animais atravessando ali por semana, e hoje morrem 3 atropelados e o cara mata uma paca por semana, é lucro, gente. Já foi, né? Não tem muita... se isso acontece, mesmo assim, se você tem uma redução na taxa de mortalidade, mesmo que você tenha esses efeitos colaterais, ainda vale a pena, né? Virginia, espero que você tenha ficado satisfeita com a nossa resposta. Nossa diva querida. Seguimos! Meu nome é Hélio Seco, eu trabalho com ecologia de estradas e durante meu doutorado eu avaliei como características estruturais de uma rodovia duplicada e da paisagem no seu entorno influenciam na mortalidade e na diversidade genética de ouriços caixeiros atropelados. A Cita Vegana pergunta qual a eficiência das placas. E aí, Nanda? O que você acha, Fefo? Cara, eu acho que a placa associada com... A placa dela, será que ela tá se referindo às placas que tem um bichinho, assim? Travessia de fauna, do viadinho. Isso. Eu vi uma linda outro dia lá, voltando de Reacima, ali perto de Belo Horizonte, com uma jaguatirica na placa. Achei bem legal. Eu quase parei pra tirar uma foto. Mas, cara, eu não sei. Eu acho que eu acho que placa eficiente é placa de limite de velocidade, radar. Né? Só a placa do bicho, assim, olha, nossa fauna e tal, acho que não... As pessoas nem veem, nem leem. Eu também concordo. Eu acho que placa em si não vale nada. E as perguntas que a gente tem que fazer é tipo assim, Bião, você tá na rodovia, você vê a placa lá de travessia de fauna. Você fica mais atento? Você reduz a velocidade? Você espera que você vai cruzar com um animal ali naquele trecho, naquela hora? Cara, assim, de coração, a cabeça, você tá no ritmo da viagem ali, aquilo passa desapercebido, assim, na minha opinião. Eu não. A última coisa que eu imaginei que eu fosse, por causa da placa da jaguatirica ali, eu falei, não vou ver uma jaguatirica atravessando aqui, nem passou pela minha cabeça. Exatamente. E é isso, galera, pra você que nos ouve, né, a placa de sinalização travessia de fauna é considerada uma medida de mitigação, são 40 medidas, né, diferentes, a placa é uma delas, mas a eficiência de quanto isso reduz o atropelamento varia entre 0 e 3%. Isso dado que,
Bião, perguntei pra ele, você fica mais atento? Resposta, não. Ninguém fica mais atento. Você reduz a velocidade? Não. Você espera que um animal vai passar ali naquele trecho naquela hora? Não. Porque a mensagem daquela placa, ela é inespecífica no tempo e no espaço. Agora, se você vê uma placa dessa, travessia de anta no quilômetro X, e de fato passa uma anta na sua frente, o que acontece com o seu cérebro, né? Você passa a acreditar naquela mensagem. Então, com aquela experiência que você teve, que comprovou a mensagem, se você vê uma próxima placa, cuidado, travessia de anta nesse trecho, você vai falar assim, Jesus, Maria, José, vamos reduzir a velocidade que vai passar uma anta. Então, esse não é o efeito da placa. Quando não existe a experiência que comprova a mensagem, você desacredita naquela mensagem, né? E igual o Bião falou, na verdade, você nem lembra que você passou por aquilo, né? Você tá tão lá na batida da rodovia, escutando música, conversando, blá, blá, blá. Escutando, desabraçando, né, mano? É isso aí. Até porque a placa oficial, assim, de animais na pista é um cervo, né, meu? É mais abstrato ainda, né? Mas eu acho que é porque é uma linguagem internacional, né? Óbvio. E né? aí, o que eu falo para as pessoas que falam, Fernanda, a gente quer implementar a medida de mitigação na rodovia tal, mas a gente não tem um puto no bolso, um gato para puxar pro rabo, mas a gente conseguiu aqui 10 placas de sinalização de travessia de fauna. Se é o que você tem, coloque. Mas coloque pelo menos a silhueta dos bichos da região, o nome daquele bicho, porque no mínimo, pelo menos, a placa vai cumprir uma função mais social de educação ambiental, né? Mostrando para as pessoas os bichos que tem ali. Agora, se é um super cliente que tem condições de implementar as medidas que são eficientes, eu vou falar, a placa é a última coisa que a gente vai pensar, porque ela não tem eficiência. Então, primeiro eu vou gastar o recurso que eu tenho com coisas que eu sei que é eficiente. Se sobrar dinheiro, que é o nunca sobra, né? Você coloca a placa, né? Não sou contra a placa. Eu sou contra gastar dinheiro com coisas que a gente sabe que não são eficientes, né? É isso aí. Vamos lá. Olá, desabraçadores, aqui o Pedro Navas, médico veterinário colombiano e moro em São Paulo. No meu doutorado, eu estudei o estado sanitário de mamíferos selvagens atropelados em rodovias de 3 biomas do Brasil. Seguimos, pessoal. Vamos agora falar de tecnologias. Quais são os insights, as ideias dos nossos ouvintes e amigos do Desabraçando que mandaram aqui seus insights? Porque no fim nós vamos abrir uma startup aqui para criar essas tecnologias com o enorme incentivo de ciência que nós temos, né, do governo para poder desenvolver isso aqui. Vai ser sensacional. É isso, galera. Vocês caíram num golpe. A gente pediu aí pra vocês darem várias ideias. O Bião acabou de abrir uma empresa aqui. CNPJ já tá na mão. Opa! Olha, e o desafio, vou ser bem sincera, eu fiquei um pouco... Eu fiquei subestimada, como que fala? Fiquei um pouco desapontada com as respostas, porque quando alguém me fala, você pode criar qualquer coisa, pra mim, quando alguém me tira limite e fazer alguma coisa, já era, né? Não é sair da caixa, é explodir a caixa. É pensar, é tipo, detonar. Sem limites financeiros, sem razão, é de qualquer coisa. Então... Não pode falar assim, viu? Vai inibir a criatividade dos meninos. Que o brasileiro é pouco criativo com certas... Que isso? Que absurdo, cara. Olha o tanto que a gente faz de se virar com as coisas. Basta dizer, já dissemos isso neste programa, biólogos, pessoas da área fazem monitoramento de fauna em 2020 da mesma forma que se fazia em 1980. Isso falar que a gente é criativo, a gente não é. Se a biodiversidade é a maior riqueza desse Brasil, a gente é as pessoas mais criativas da galáxia. Porque a gente não sabe o que a gente tem, manejar o que a gente tem e cuidar do que a gente tem. Então, 0 pra gente, muito ruim. Nossa, velho, vou até... Você tá uma professora muito rigorosa.
Mas a gente se vira, Fê, a gente dança com o que tem, a gente, cara, se vira pra fazer a mostragem com o que tem. Tá certo, é porque eu acho assim, isso vai muito além da questão de criatividade, por exemplo. Você tem um cara que desenvolve uma fabriquinha de armadilha fotográfica no quintal lá pra monitorar a caça, como é feito em várias marcas, sabe? Tem incentivo pra esse tipo de coisa. Aqui, pô, os caras que tentaram fazer isso, né, não foi pra frente, porque é difícil, cara. É difícil você ter desenvolvimento de tecnologia, e eu falo isso, né, eu tenho minha empresa, é difícil pra caramba você desenvolver tecnologia aqui, porque não tem incentivo, cara. Você falar assim, o cara largou tudo e criou um protótipo de um drone novo com sensor tal na garagem dele, igual a gente vê aí às vezes saindo, sabe? No Brasil não é fácil sair, não. O nosso incentivo é produzir soja para vender por dólar, entendeu? Assim, tô defendendo um pouco aqui, porque eu acho que a gente tem uma criatividade, né, para se virar. Mas realmente, né, a gente tá sempre vendendo Fanta, vendendo laranja e comprando Fanta, pegando tecnologia de fora, quando a gente poderia estar desenvolvendo tecnologia, e a gente sabe que a gente tem capacidade para isso. Você vê até essa questão de saúde aí, né? Até pouco tempo atrás a gente era um exemplo no mundo, agora a gente é um exemplo do que não fazer, mas capacidade a gente tem. Agora eu não sei onde é que foi a curva aí que a gente fez, que não sei. Que a gente saiu pela tangente. Eu acho que, dadas as circunstâncias, né, dos recursos e incentivos, sim, acho que o brasileiro na ciência, ele faz o que ele pode. Eu acho que se a gente colocar o brasileiro sem recurso e o gringo, né, que tem todos os recursos do mundo, e ver das capacidades de criatividade, acho que o brasileiro se sai até melhor, assim. Mas teve algumas sugestões que eu achei super legal, acho que vai render bons comentários aqui. Vamos ver. Vamos lá, Bião, Michel Silva. Ele criaria algum tipo de sensor de movimento na borda da mata em que um animal passasse e ativaria uma luz piscante na rodovia de alerta, como aquelas de entra e sai de caminhões nos canaviais. O que você acha? Você investiria o seu 1 milhão aí nesse projeto? Tranquilamente, até porque eu você não investiria, já tá... Eu não investiria, não. Porque, cara, e se cai um galho na frente do sensor, sabe? Porque você teria que ter um feixe contínuo e um repetidor do feixe, né? Pro animal, que é tipo esquema de segurança, né? Você bota ali um feixe de infravermelho, sei lá, ao redor do muro ali, aí passa um gato, aí aciona alarme, aí é uma bagunça. Assim, você manter esse feixe contínuo ao longo de toda a rodovia, eu acho assim uma coisa de ficção científica que... Não, mas a ideia cai não um é galho, toda a rodovia, passa... né? Mas a ideia não é em toda a rodovia, né? Você colocar isso em trechos específicos onde há provavelmente uma probabilidade de atropelamento maior, né? Você já reduz bem o seu gasto, o seu 1 milhão já fica factível de ser usado. Eu investiria em outra coisa, eu colocaria um radar de velocidade que desse multa nas pessoas. Mas isso já tem! Então, mas, cara, qualquer coisa que entra na frente de um sensor de movimento, bloqueia o sensor de movimento. Então, assim, isso tem uma manutenção constante e tal. Eu não sei, Fê, não sei, tem alguma solução para isso? A ideia do Michel é que embasa aí a tecnologia que veio para ficar, né, na rodovia, que é o sistema de detecção animal. Então, esse sistema, que é uma tecnologia mesmo, existe em diversos países do mundo, estão aí nas rodovias, Estados Unidos, Canadá, países da Europa, e ele consiste em um conjunto de sensores ativos ou em radares, né, o radar Doppler, por exemplo, que detecta objetos com ondas, né, e a presença do animal perto da rodovia é detectável e existe um sistema de avisar o usuário que vai passar por aquele trecho.
trecho. Ou seja, esse inclusive é uma tecnologia que eu e a minha empresa, a gente conseguiu um patrocínio da FAPESP pelo PIP, né? Em 2016, a gente criou um protótipo de um sistema de detecção animal, só que o nosso sensor, ele era um sensor parecido com esse que o Michel relatou, né? Então ele seria passível de ser acionado por qualquer coisa, não só por bicho. Então, na verdade, a gente está melhorando a nossa tecnologia. Para fazer com radar, né, o radar Doppler é muito caro. Então, um radar Doppler custa $100 mil. Então, agora que o dólar tá 1 para R$700, a gente teria que vender aí o rim de alguns brasileiros para poder comprar um radar totalmente inexequível, né? Mas o que a gente agora tá apostando é no reconhecimento de imagem, né? De softwares que fazem reconhecimento de imagem. O Bion pode falar muito mais sobre isso, que ele tem megas noções por conta do drone, né? Que também pode fazer detecção animal, mas é um software que detém um algoritmo, você vai treinando o algoritmo para reconhecer certas coisas. Então eu falaria pro meu algoritmo, eu vou te dar 1000 fotos de capivara. E aí eu treino o meu algoritmo e coloco essa tecnologia na rodovia. Assim que passar uma capivara, o meu algoritmo ele tem que ser bom o suficiente para reconhecer que aquilo é uma capivara e poder sinalizar pro usuário que tá vindo naquele trecho que vai ter um animal na rodovia. Então essa é a nossa aposta aí pros próximos anos que a gente vai trabalhar. Se você tivesse a grana de uma rede social, né? Porque você tem um algoritmo que reconhece onde é que é seu olho, sua boca, pra colocar carinha de cachorro, pra colocar sobrancelhinha e tal. Isso é basicamente algoritmo de tá IA, muito mais né? avançado, pra poder fazer isso. Nossa, esse é o futuro, galera. A gente tá usando pra isso, né? Primeiro a gente desenvolve pra guerra, né? Tudo que você faz com seus drones aí, tudo foi desenvolvido pra guerra. Pra guerra, né? E não se iludam, né? Tudo que a gente quiser inventar aqui já foi desenvolvido pra guerra. Presta atenção nessa tecnologia militar. Eu tentei achar por tudo quanto era sagrado esse artigo que eu já tinha lido. Olha o que vem por aí. Por conta do muro que o Trump quis construir lá pra evitar os mexicanos, os militares, isso é tudo tecnologia militar. Eles desenvolveram um pavimento inteligente próximo ao muro. Assim, quando as pessoas pisassem do lado do México no muro, o pavimento inteligente, por células que tinha, ele reconheceria o tamanho do pé, falar se era homem ou mulher, a estimativa de peso, onde a pessoa estava pisando e o caminho que a pessoa estava seguindo. E isso criaria um alerta para quem fizesse a vigilância do muro. E isso poderia ser extrapolado para a ecologia de estradas. Criar um pavimento asfáltico inteligente com células que reconheceriam o formato de pata, peso, porque você comprimiria, né, aquilo, e baseado nisso, o sistema de detecção animal tomaria decisões diferentes, ou seja, bichos muito pequenos, né, espécies muito pequenas, ele não alertaria o usuário, né, e espécies grandes, né, de mais risco, avisaria. Então, olha que loucura, né? Mas isso também na mesma lógica dos sistemas de raio laser ali, né, de estar em trechos específicos da estrada onde você teria talvez maior probabilidade de atropelamento, né? Porque imagina você fazer isso em quilômetros e quilômetros, milhares de quilômetros de rodovia. Não dá, mas a né? pergunta, eu acho que eu tô entendendo agora. A pergunta da Fê é se você não tivesse nenhum limite orçamentário. Isso. Isso. Sabe o que eu pensei? Eu falei assim, que se alguém me perguntasse isso, o que eu faria? Eu falei, nossa, eu implementaria chips nas cabeças das pessoas que tornassem elas sensitivas aos perigos, tipo o Minority Report, sabe? Então, tipo, a pessoa tá lá dirigindo, ela, nossa, capivara. Tipo um lance assim. Não, mas Fê, não vai ser. A solução vai ser os carros inteligentes. A gente vai chegar nisso. Os carros é que vão ter a resposta. O chip vai estar no carro, que já é uma tendência, né? Isso já existe, já tem uma estimativa aí que em torno de 2040 a gente só vai ter carro elétrico. Já há um viés de mudança nas tecnologias e o carro autônomo já é quase uma realidade e já há essa tendência para o carro elétrico. Então, assim, a tecnologia ela tá avançando rápido nesse sentido. Então, o seu chip não vai na cabeça das pessoas. Isso aí quem vai colocar são os chineses através da vacina. O chip o Bill Gates. Coitado do Bill Gates, gente. Bom, mas a gente vai voltar nesse assunto aí, Fê. Próxima pergunta da Júlia. Ela criaria um dispositivo ligado à rádio colar
que avise que o animal está próximo à rodovia e ative um alerta na rodovia, uma placa digital aparecendo um recado digitado. E aí, Fer, você colocaria seu 1,5 milhão aí nesse projeto? Bom, 1,5 milhão não seria o suficiente, né? Pra colocar rádio e colar em todos os bichos, né? Imagina, gente. Mas você sabe que, assim, não precisa ser rádio colar. Ele pode ser um dispositivo passivo, por exemplo, tipo um microchip, mais um microchip com maior alcance. Porque a gente tá pensando em rádio colar e tal. Mas, por exemplo, o microchip, ele é passivo. O que é um dispositivo passivo? É igual um USB. O USB, ele não tem energia. Uhum. Ele só passa a informação quando você espeta ele no computador. Ele sozinho, ele não tem nenhuma energia. O microchip é a mesma coisa. E eu lembro, quando eu tava lá em Jersey, o pessoal apresentou um estudo onde existia uma caverna, né? E eles faziam o monitoramento dos morcegos. Os morcegos eram microchipados e eles tinham um grande sensor ao redor da caverna, né? Que à medida que os bichos iam passando, ele era sensível o suficiente para captar, para fazer a leitura do chip. Então eu acho que assim, ao invés de ser rádio colar, que é uma tecnologia, teria que desenvolver uma forma de tecnologia onde o sinal fosse forte o suficiente para que você tenha pontos, né? E aí existe tecnologia para isso já. Como se fosse uma torre de celular, né? Fazer uma triangulação ali, onde o bicho está passando, mais ou menos a localização dele. Eu investiria. Agora, o grande lance, eu acho, é que teria que haver uma forma de fazer uma inoculação desse chip remotamente, assim, tiver que capturar todo bicho com gaiola, né? Aí eu tô viajando eu sou tipo o Elon Musk aqui. Capturar toda essa fauna para colocar isso aí, né? O que a gente está falando, ainda que o nosso universo de gasto não tenha limite, eu acho que o problema é logístico mesmo, né? Não é só financeiro, é logístico, pessoal, etc. Porque teria que ser constante, né, Bião? Tem bicho nascendo e morrendo aí o tempo todo, né? Exatamente, não, loucura. Eu acho que isso seria possível se você tivesse assim, eu naquela rodovia mora o último rinoceronte branco, sabe? Tipo aquelas coisas assim, nossa, todo esforço tem que ser levado em conta. Fora isso, a Patrícia Médici, ela teve uma abordagem tão inteligente, assim, com as antas que ela colocava rádio colar. Olha só o que ela fazia, ela colocava um adesivo refletivo no rádio colar dos bichos, para que se à noite eles estivessem cruzando as rodovias, que eles fossem mais vistos. E isso tem o lado positivo e o lado negativo. O lado negativo seria que, né, as antas ficariam rastreáveis aí para algum caçador, alguma coisa assim. Mas o positivo é que para quem tá na rodovia, qualquer flash de luz naquele colar daria para ver que tinha um objeto, né? Então isso foi muito legal. Além dessa abordagem, na Finlândia, né, nesses países nórdicos aí, eles pintavam as renas com uma tinta refletiva, né? Então o bicho ficava verde, fluorescente, assim, e era imagina, você tá passando por uma rodovia lá, você tá turistando, você brasileiro que não sabe nada, no meio da rodovia você vê uma rena verde fluorescente. Eu já ia fazer uma oração, Jesus me leva, que eu ia achar que aquilo lá era um encosto. A gente podia sair atirando nos bichos com bolinha de paintball com tinta Então, o pessoal andou criando várias coisas aí nesse sentido, né? Mas nesses países, Fê, é tranquilo, porque eles não tem mais merda nenhuma, né? Só tem rena, não tem mais nada, né? Rena, guaxinim. É mais fácil, né? Eu acho que as populações... Não sei, os bichos são maiores, são mais manejáveis, assim. Acho que eles também têm uma compreensão muito melhor da diversidade. A diversidade, 3 espécies é fácil monitorar, né? Não, eu digo assim, a vegetação do Mediterrâneo. Gente, qual que é a dificuldade, sabe? Aí você entra aqui na floresta tropical, Mata Atlântica, Amazônia. É uma zona, né? Muito difícil, é tudo muito complexo, né? Então, é outra pegada, né? Mas e aí, passamos dos rádios colares. Bião, tem uma pergunta aqui, ó, do Caio Augusto. O Caio Augusto pergunta aí, galera: pinturas educativas nas estradas, simulando animais e radares embutidos nas rodovias para multarem se não manterem as velocidades. Na verdade, é uma sugestão, né? Mas tudo isso aí já existe, né?
Na Costa Rica, o que eles fizeram, que foi interessante, foi um experimento. Fizeram uma anta de papel machê em tamanho real e colocaram na beira da rodovia. E aí eu acho que as pessoas têm muito mais noção, consciência, né? Vendo um animal tamanho real, assim, o porte de uma anta, por mais que era de papel machê, né? E isso fez parte de uma campanha educativa para o pessoal manter uma velocidade mais reduzida, etc e tal. É legal? É legal. Agora, isso só pode se tornar eficiente se for uma coisa continuada. Então, toda semana a pessoa tá lá, vai mudando os bichos, vai fazendo blitz, vai fazendo as coisas. Se você fizer uma vez por ano, no Dia Nacional do Meio Ambiente, num quilômetro da rodovia, esperar que isso vai reduzir atropelamento, não vai, né? Então, essas coisas assim de educação ambiental, né? Se não continuado e se não diferente o tempo inteiro, né? Se não for inovando, eu acho que as pessoas não aderem, né? Não se educam, não se conscientizam. A minha expectativa do espírito de porco do ser humano, ela é ilimitada, assim. Eu fico imaginando só as pessoas parando pra tirar foto montado na anta, e essa anta levar a anta embora pra casa, colocar no quintal, sei lá. Complicado. Mas é isso. E aí tem a Ana, que fala mais ou menos a mesma linha, implementar outdoor, mais imagens de conscientização. Isso vai pro lado das placas também, né? É um pouco daquilo que a gente já falou. Exatamente. E aí tem uma pergunta interessante, ó, da Isa Ribeiro. Ela fala que ela criaria sensores pré-existentes. Eu acho que são sensores sonoros, né? Ao invés de apenas avisar o motorista sobre a passagem do indivíduo, também emitir ondas sonoras para afugentar o animal da área durante o tráfego intenso. E aí, qual que é o viés negativo disso, Bião? O que me vem à cabeça rapidamente é a questão do efeito barreira, né? Você dificulta a passagem do animal de um lado para o outro. Exatamente. Então, se o nosso propósito é fazer com que os bichos atravessem as rodovias em segurança, se eu tenho um repelente sonoro de baixa frequência, para quem não entende, é como se pra gente ficasse um negócio assim, pá! Minha voz, que já é linda e maravilhosa. Imagina isso no seu ouvido o tempo inteiro, né? Então, isso afugentaria o animal de atravessar a rodovia. Então, você alocaria esses repelentes sonoros. Além do que o Bião falou, a gente tem um outro problema. Os bichos ouvem em frequências diferentes, né? Então, o mesmo repelente sonoro da paca provavelmente não funcionaria para o lobo-guará, que não funcionaria para uma onça parda, que não funcionaria para capivara, anta e etc. E isso já foi testado, né, galera? Então, tem uma pá aí de inovações que já passaram pelo crivo aí científico. Então, apitos ultrassônicos, né? Quem já ouviu falar? Você acopla um apito, né, no capô lá do seu carro, perto da janela, e isso geraria um ruído também de baixa frequência, que é ruim para os animais. Não funciona para atropelamento, já testado. Placas, não funciona para atropelamento, já testado. Aquele olho de gato, né, que é um refletivo na rodovia. O pessoal faz uns totemzinhos assim na rodovia, um pouco mais altos, e já testaram com luz vermelha, luz verde, luz azul. Nada disso funciona para fauna, né? Porque às vezes pode até funcionar por um dado momento, mas os bichos são muito ligeiros, né? Eles se adaptam muito fácil a essas perturbações que não são tão perturbadoras, né? Então... uma outra característica de tráfego intenso também é barulho, né? Sim. E essa questão, existe toda uma linha de pesquisa em cima da questão, duas, na verdade, né? Você tem a bioacústica e as paisagens sonoras, né? Landscape, Soundscape Ecology, né? Isso. Ecologia de paisagens sonoras, né? Os animais respondem a isso, a presença das estradas, a presença de maquinária agrícola, né? Elas mudam a frequência de comunicação para poder não ocupar a mesma faixa de frequência que as máquinas e a poluição sonora humana, né? É a mesma coisa, você tá numa balada lá, você quer falar com a pessoa, você tem que ficar gritando, né? Ficar gritando no ouvido da pessoa, a mesma coisa. E isso também ocorre com fenômenos naturais. Existem aves que, quando elas estão fazendo ninho próximos à cachoeira,
brasileiras, a frequência sonora que elas emitem e se comunicam é diferente. Então, você também ter esse tipo de emissão, né, de frequências sonoras tem todo um efeito. Inclusive, a própria rodovia já cria um efeito de barreira causado pela poluição sonora. Se você está lá no Morro do Diabo, né, que tem uma Parque Estadual do Morro do Diabo, aqui no extremo oeste do estado de São Paulo, tem uma rodovia que atravessa o parque. Eu fiz umas amostragens lá, a gente estava quase a 1 quilômetro da rodovia, era como se o carro estivesse do lado ali, porque é plano, né? Na verdade, a rodovia está numa área de aterro, né, mais alta, então dá para ouvir muito claramente lá dentro da mata, né, os caminhões passando. Vamos lá, e aí uma última pergunta da Lúcia Ângelo. Sensores nos veículos que pudessem identificar a presença do animal a certa distância, né? Então o Fer já até comentou sobre isso, já existem carros, né, principalmente na Europa, da Mercedes-Benz e da Volvo, que tem sistemas de detecção animal no veículo. Só que esses sistemas, esses sensores, eles têm uma limitação de 100 metros de distância, então você só poderia detectar bichos, né, no máximo até 100 metros de distância. Como a gente já falou aqui, se você tem um Volvo, uma Mercedes-Benz, teoricamente você estaria desempenhando, né, uma velocidade grande e não daria tempo, né, de você frear de acordo para evitar essa colisão. Mas essas tecnologias, elas estão assim se desenvolvendo muito rapidamente. Eu acredito que esses sensores vão melhorar absurdamente, né? Então, eu acho que num futuro bem próximo aí, a maioria dos veículos vai ter isso, como o airbag foi item de segurança obrigatório, cinto de segurança nasceu com a Volvo, né? Para quem não sabe, foi um engenheiro da Volvo que inventou o cinto de segurança, e a Volvo é considerado um dos carros mais seguros do mundo, e eles começaram a ter esse respeito, né, com a invenção do cinto de segurança. E aí eles viram que nos carros da Volvo com cinto de segurança, a gravidade dos acidentes, né, dos motoristas era tão menor que de carros de outras marcas, que o engenheiro que patenteou o cinto de segurança abriu a patente. E é muito legal a história da patente das coisas, né? Eu me interessei por um tempo sobre isso e eu achei essa história, assim, maravilhosa, né? Então, graças a esse senhor, todos nós temos cintos de segurança no nosso veículo, né? Então, certamente. E aí eu queria comentar que, além, né, desses detectores que provavelmente os veículos terão, gente, a China e o Japão, eles estão investindo ferozmente nos veículos autônomos. Então, a China testou aí alguns veículos nas rodovias da China, só que o primeiro teste foi o caminhão autônomo com um motorista auxiliar no passageiro, para corrigir ali qualquer cagadinha que pudesse acontecer. Esse teste foi tão bem, não aconteceu nenhum problema, né, com os carros, nenhum acidente, que essa empresa que chama Too Simple, eu achei super legal, de tipo, tão fácil, eles vão soltar 5.000 caminhões para rodar agora em 2021 sem os motoristas de verdade auxiliares. Vai ser totalmente guiado por uma máquina, por um robô. Isso é uma piração. Quanto a gente vai ganhar em segurança quando a gente repassar algumas funções para as máquinas, que vai tirar esses sentimentos humanos. Então, assim, a pessoa que está dirigindo com raiva, a pessoa que está dirigindo angustiada, depressiva, bebeu, isso não vai ter mais. Pode ser que a gente tenha outros erros e a gente vai gerar um passivo muito grande, né, de pessoas desempregadas, dessas categorias, né? É uma piração, é muito legal, mas é muito importante ler sobre isso para que a gente possa se preparar. Eu acho que eu não vou viver esses tempos tão futuristas e etc. Claro que vai, você é nova. Não sei, mas daqui não sei.
Pessoal, é isso. A gente recebeu um monte de pergunta legal, interessante dessa terceira leva aí do que você criaria para reduzir os atropelamentos. É um exercício muito legal pra gente fazer sobre esse assunto, mas sobre qualquer outro problema da nossa sociedade, né? A maioria do pessoal aí que é cientista, pesquisador, que tá ouvindo esse podcast, de fato é um exercício muito bacana. Tire um dia, uma semana, né, pra você pensar, coloque aí uma folha em branco de papel na sua frente. O que você faria? Comece com esse exercício sem limitações realísticas, financeiras, né, pra resolver um problema, e as coisas fluem, é muito legal, né? E trabalhar com inovação, com tecnologia, automação, é a bola da vez aí em diversas áreas do conhecimento, e tem que ser também a bola da vez aí da biologia, da ecologia, da conservação. Reforço, né, a ideia, a coisa mais rica que o Brasil tem no nosso país é a nossa biodiversidade. Então, como é que a gente pode inovar em conhecer melhor essa biodiversidade, manejar melhor essa biodiversidade, mas acima de tudo, proteger melhor essa biodiversidade, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado, e além de tudo, esse episódio foi pensado aí nesse modelo de perguntas e respostas para ser dinâmico aí com os ouvintes, de vocês participarem, e eu gostei bastante. Obrigada, Bião, obrigada, Fê, foi uma super experiência. Sensacional. É isso aí, Nanda, muito bom. Eu também acho que, né, a perspectiva criada e gerada nesse episódio vai ser muito legal em todos os sentidos, né? Uma verdadeira aula, e eu acho que eu tenho duas coisas aqui que eu queria, só para finalizar, né, falar com quem está nos ouvindo aí. A primeira é que a gente tem, né, uma rede brasileira de especialistas em ecologia de transportes, a RET Brasil, a gente inclusive faz parte dela, né, Nanda? Tem uma diretoria nacional já, né, a Clarice Rosa, o próprio Hélio Seco, que a gente comentou aqui, é secretário-geral, e a gente tem duas regionais, né, Sudeste e Sul. Então, quem quiser, né, pode colocar aí o link no post aí do site da RET Brasil. Eu acho que é legal, assim, a gente ver essa movimentação, né? A gente discutiu aí a questão das políticas públicas que estão sendo pensadas, melhoradas, mas a gente está vendo a própria sociedade se movimentando, se mobilizando para transformar esse assunto em algo mais cotidiano, mais presente, e que de fato mude essa linha de raciocínio em cima de um problema tão grave. Não só do ponto de vista, igual a Nanda falou aqui agora, né, do impacto à biodiversidade, mas do ponto de vista mesmo humano, né, das perdas e prejuízos que a gente tem em todos os aspectos. Então a gente precisa melhorar muito essa nossa relação com a ecologia de transportes, e acho que essas iniciativas são muito importantes. E outra coisa também que eu fico muito incomodado, Nanda, que aqui na região que eu voltei a morar aqui no Sudeste, aqui em Minas Gerais, e a gente vê, cara, que tem um número infinitamente menor, né, de espécies atropeladas. Aí você vai falar assim, não, isso é empírico, totalmente empírico, porque eu ainda não fiz nenhum estudo no mesmo nível que eu fiz na região, né, sudoeste de Goiás, onde eu estava. Mas assim, a sensação que eu tenho é que a gente teve um empobrecimento geral da fauna, porque na minha perspectiva o número de atropelamento não diminuiria por si só. Não há nenhuma medida, né, não há nenhuma infraestrutura que fale assim, eu não estou vendo bicho atropelado porque os bichos estão sabendo se virar. Não, na minha concepção não é isso, sabe? Eu acho que vale a pena a gente pensar num estudo para saber o quão empobrecida já está essa fauna para ela não estar sendo atropelada, que é a sensação que eu tenho. Não sei se vocês concordam. O processo da defaunação, né, Bião? É isso aí, né? E às vezes não tão atribuível aos atropelamentos, mas tantos outros, né? Exato, fatores históricos até, né? De fragmentação, caça, etc. Sim. Mas que é engraçado, assim, fica aquela falsa sensação de que os bichos não estão sendo atropelados, mas é porque não tem bicho. As florestas estão literalmente vazias. Pessoal, e por último, eu acho que vocês notaram aí ao longo do episódio, a gente teve alguns áudios de colegas nossos que gravaram mini mensagens, né? Se apresentando, falando das suas ocupações e como estão usando a ecologia de estradas aí no seu dia a dia, em pesquisas. A gente teve gente que está fazendo trabalho de conclusão de curso, jornalista que ganhou prêmio, né? De reportagem
reportagens com atropelamento, pessoal que fez aí o doutorado com ecologia de estradas. Então essa é uma representação muito pequena, né, de profissionais diversos, Brasil afora, que estão usando, né, ecologia de estradas, chamando atenção aí para a questão dos atropelamentos, pesquisando, estudando, fazendo políticas públicas para que a gente possa ter aí empreendimentos mais sustentáveis para a fauna e mais seguro para as pessoas. Então, agradeço de coração os colegas que gravaram, mas saibam que existem dezenas, centenas de outras pessoas que estão trabalhando aí todos os dias para esse bem maior aí. Muito bom. É isso aí, pessoal. Este foi o episódio 57 do Desabraçando Árvores. Eu espero que vocês tenham gostado aí, né? Obrigado a todos e todas que enviaram suas perguntas, que enviaram seus áudios. Eu espero que vocês tenham tido as suas perguntas, os seus anseios aqui mais esclarecidos por ninguém mais, ninguém menos que uma das maiores especialistas sobre o assunto do país. E a quem eu tenho que agradecer muito pela organização desse episódio, né? Muitíssimo obrigado, Fê. E é isso aí. Então, galera, foi um prazer estar com vocês de novo, Bião, Fer. E olha, essa experiência de co-organizar o episódio serviu para eu ser, assim, testemunha, não testemunha ocular, mas ter uma noção do que é fazer esse episódio. Então, você que nos ouve, tenha certeza de que tem muito trabalho envolvido, né? Clicar o play aí é muito fácil. Muito confortável. Eu tive uma pequena noção, né, do que é preparar o material, correr atrás, arrumar o som, né? Eu não tenho um som ainda tão profissional para estar no nível aí do episódio. Então, o meu mais sincero respeito aí ao Fê, a Miriam, a galera, os hosts, ao Bião, que dedicam também parte do seu tempo pra gente fazer essa não uma brincadeira, porque isso aqui é muito sério, mas para poder proporcionar isso para vocês. Então, meu muito obrigada, Fê, pela eu poder ter essa experiência, e seguimos com tudo aí, desabraçando 2021, força total. Bombando. Sensacional. Diz aí, padrinho. Uai, maravilhoso. Super, super. Aprendi de monte aqui também. Nanda, obrigado. A gente basicamente, né, ajudou a conduzir aí o bate-papo. E de fato é isso, a galera participou, mandou muito, né? Fez aí um monte de insight, de brainstorm aí com a gente, permitiu essa discussão boa, e eu tenho certeza que quem vai nos ouvir vai ficar muito feliz aí com o resultado. Beijo no coração. Sensacional!